Ele era um cara normalzão, mas o destino resolveu zoar geral com ele. Agora ele tá no corpo do vilão mais odiado de todos. Cada passo que ele dá é uma armadilha. Cada palavra que fala é motivo para desconfiança. Para sobreviver, vai ter que virar o jogo e provar que até o mais odiado pode virar herói. Será que ele consegue reescrever a própria história? Bora ver. Essa história começa com a carruagem da princesa Ryan sendo cercada por uns monstros que parecem lobos no caminho. Os guardas dela ficaram firmes para protegê-la. O Julius deu a ordem para segurar a princesa a qualquer custo e não deixar os inimigos passarem. Só que os monstros eram muito mais, e ele percebeu que a situação só piorava. Aí, sem saída, eles tiveram que recuar por um tempo. Nesse instante, o protagonista apareceu e sacou o que estava pegando. O Julius viu ele e logo pensou, esse é o mesmo cara, o famoso ladrão desonesto. Os lobos iam fechando o cerco na carruagem, e os cavaleiros estavam meio perdidos. Se pensar bem, não tinha para onde fugir, o inimigo apertava cada vez mais o círculo. Aí o protagonista pegou seu livro de magia e mandou espalhar o fogo. O Julius e os guardas, vendo isso, acharam que era o fim da linha. O protagonista estendeu a mão sobre o livro e ativou um círculo infinito de magia de fogo avançada. A magia dele funcionou e explodiu os monstros em pedaços. Os cavaleiros que foram salvos ficaram pasmos olhando para ele. O protagonista perguntou por que tão encarando ele daquele jeito. Um dos cavaleiros, que estava agachado perto do amigo machucado tentando ajudar, perguntou se ele tinha alguma ligação com os rebeldes. O protagonista falou para esquecer isso e entregou pro cara uma garrafa com um líquido estranho. Ele acenou pro ferido e disse para dar a poção secreta pro amigo, que era bem mais forte que aquelas poções caras e inúteis que ele estava tentando usar para curar o camarada. O cavaleiro torceu para dar certo e deu a poção pro parceiro. Daí rolou um negócio que surpreendeu geral. O braço que tinha sido mordido do cara cicatrizou em segundos. Era o poder incrível da poção. A princesa desceu da carruagem e o cavaleiro chamou ela. Ela juntou as mãos num gesto de agradecimento e agradeceu o mestre mago porque, graças a ele, conseguiram sair daquela enrascada. O protagonista falou para ela largar a gratidão. Ele só estava interessado em não perder tempo. A menina não aceitou e disse que ele realmente salvou eles e merecia os agradecimentos. Nesse momento, o Julius se aproximou e falou que, de jeito nenhum, ela podia agradecer aquele cara. Ryan perguntou o que rolava. Ele pediu só pra ouvir. E, virando pro protagonista, disparou. Que diabos fez ele fazer isso? Quem esse mago arrogante pensa que é? Os guardas ficaram bolados. Esse jovem que o mago arrogante salvou eles? O cavaleiro, cujo braço foi salvo, apontou a espada para o protagonista e disse que, mesmo sendo o salvador, não podiam arriscar a princesa. O Júlio segurou a mão da menina e falou que iam sair dali agora. Quando a carruagem estava pronta para partir, o protagonista chamou o pequeno cavaleiro e disse para ele ir para oeste. Eles iam trombar com aquela guilda pomposa de cavaleiros heróis numa cidade, que iam proteger a princesa. Gente como ele só era inteligente o suficiente para ajudar. O cavaleiro ficou pasmo. Por que ele faria isso? O protagonista chegou perto, botou a mão no ombro do cara, falou para calar a boca e só ouvir. Continuou dizendo que se ignorassem ele, a princesa ia morrer. Se ele entendesse, que contasse pro velho rabugento do Julius. O cavaleiro respondeu que entendeu e correu para alcançar os amigos. O protagonista ficou olhando ele ir, pensando como o chamavam de mago arrogante. Nesse meio tempo, a princesa perguntou pro Julius por que todo mundo estava desconfiado daquele jovem que salvou eles, porque ele não parecia ser mau. O assistente respondeu que aquele cara era um vilão com uma reputação péssima. O nome dele era o mago arrogante, Loelia Crowley. Apesar de ter estudado na academia de magia mais top, usava seu poder enorme só para benefício próprio e machucava os outros. Quantas pessoas perderam a casa por causa dele? Muitas até perderam a vida. Merecia mesmo o título de diabo. E o Julius aconselhou ela a nunca se envolver com esse cara. A princesa ficou na dúvida. Se o perseguido precisava de um motivo para salvar ela, por que ele não fez isso antes? O assistente disse que não dava para entender a mente de gente insana que estuda magia negra. A garota ficou em silêncio, pensando que não sentiu maldade no cara, diferente do pai dela, que foi morto por tirania. Além disso, ele fez tudo isso sem esperar nada em troca, só para não perder tempo. O que isso significava? A cabeça dela ficou fervendo de pensamentos, tentando entender o que estava rolando. Mas, mesmo assim, ela achou ele muito da hora. Nesse instante, um cavaleirinho bateu na janela da carruagem e falou que tinha uma proposta. Se eles explicassem a situação, poderiam ajudar. Melhor que fugir sem plano, né? Julius esclareceu que estava falando da lendária Ordem dos Cavaleiros. Então, eles podiam realmente ajudar. O cavaleirozinho perguntou,
Então eles estavam vindo. E, ao ouvir que sim, soltou o ar aliviado e pensou que não podia contar que a ideia tinha sido do protagonista. Quando chamou eles, pensou que ia ser morto. Mas, se ele não tivesse aparecido, iam morrer. Mesmo com a espada apontada para ele, o cara estava preocupado com a segurança deles. Talvez não fosse tão ruim quanto os boatos diziam. Quem era o herói deles? Saima. Ele era um cara de 23 anos, que trabalhava meio período numa lojinha de conveniência. Depois de atender outro cliente, decidiu jogar um joguinho rapidinho enquanto dava tempo, mas nunca imaginou que ia acabar dentro do jogo. Para piorar, ele renasceu como o vilão mais escroto. Classic RPG Arcadia Fantasy é um jogo popular de celular, que sempre ficou no topo das avaliações dos usuários. A história de um herói que recebeu a bênção do Fogo Bravo, que salva o mundo junto com sua amada. O nome oficial do herói é Hayard, um jovem escolhido como herói num ritual. Apesar do jeitão discreto, ele era idolatrado pelas minas, o que faz parte da trama. Ele é o protagonista absoluto, que recebeu confiança total. E agora ele é a reencarnação do vilão mais odiado da história, Leilia Crowley. Ele tá entre os 12 mais fortes do mundo e busca uma magia proibida conhecida como magia negra. Pelo diário de Leilia, dava para sacar que ele dominava completamente essa magia. Arma folheou o diário e pensou por que ele virou esse personagem. Era complicado ter que falar daquele jeito e ainda por cima era Leilia que morria no fim. Se ele era a reencarnação do herói, a morte dele também. Não. Isso era ruim e ele tinha que evitar a todo custo. Além disso, esse cara era o personagem favorito dele e ele queria ganhar um final da hora, não um ruim. O personagem dele era o mais trágico. Na real, era amado mais que todos os outros. A razão disso era o passado. A grande guerra entre humanos e demônios. Uma batalha entre o exército do rei demônio e a magia humana. Numa vila na fronteira da zona de conflito, esse herói nasceu. Ele vivia com o pai doente e a irmã mais nova, Eru. E os três não conheciam dificuldades, apesar da pobreza. Um dia, ele andava cabisbaixo pela estrada pensando em como não tinha arranjado emprego de novo naquele dia. Ele não queria roubar mais, mas também não dava para viver sem grana. O que ia falar pro pai? Já tinha inventado desculpa que trabalhava numa barraquinha, mas agora teria que contar que ajudou alguém no campo. De repente, ouviu um gemido e viu um homem caído no chão. Loelia, que entendia a dureza da vida e o sofrimento da galera, não podia deixar um demônio caído morrer. Ajudou ele a levantar e levou para casa. O garoto dividiu o pouco alimento que tinha escondido na casa. Eru se aproximou do demônio e carinhosamente fez carinho na cabeça dele. Quando o demônio recobrou um pouco a consciência, disse que nunca teria imaginado que entre os humanos tivesse gente tão gente boa como eles. Um demônio. Acrescentou que jamais ia esquecer essa bondade e desejou sorte e sucesso para eles. Aí o garoto pensou: caraca, que felicidade ter encontrado ele. Mas ele não fazia ideia que o exército de demônios que tinha ido atrás do parceiro dele tinha vendido as crianças e as mulheres da vila como escravas para os mercadores, os mesmos caras, e matado os homens. Aí ele se viu preso. Tava jogado no chão, acorrentado nas grades, e podia ouvir os gritos. Tava com uma baita dor de cabeça. Ele pensou que tudo aquilo tinha rolado por causa dele. Um cara como ele não era capaz de fazer coisa boa. Os dias que passou numa cela gelada, cheio de culpa, foram um inferno. Mas, um dia, conseguiu fugir. Quando os guardas foram checar os presos, um deles viu uma corrente quebrada e gritou que um dos escravos tinha escapado. O outro começou a dar um esporro nele. Chamou o cara de burro porque tinham mandado trocar aquelas algemas velhas. Mandou o cara correr atrás do fugitivo. Ele não conseguiu correr muito longe. Nessa hora, Loelia correu o mais rápido que podia até topar com um homem. Se aproximou dele e perguntou se estava perdido. Aí percebeu que o ferro na perna dele era de escravo, né? O cara falou: que pena, viu? E fez um carinho na cabeça do menino, dizendo que devia ser destino eles terem se encontrado. O homem perguntou se ele queria ser o filho dele. Loelia ficou meio sem jeito com a pergunta, mas não teve coragem de recusar a oferta. Aí a família Crowley, uma família aristocrata que não podia ter filhos, adotou ele. Para virar o próximo chefe da família, ele recebeu uma educação de elite. Aos 12 anos, começou a estudar numa academia de magia. As notas dele eram incríveis, mas, dia após dia, a crueldade dele só aumentava. O coração partido que tinha visto o inferno não dava mais para consertar. Um dia, pegou um livro na biblioteca e os colegas disseram que ele estava procurando aquele livro. Pediram para ele emprestar. Quando Loelia acabou de ler, bateu pesado no colega. Um tempo depois,
Os estudos na academia acabaram. Na cerimônia de formatura, ele gritou que conseguiu. Foi o melhor da turma. Chegou até ali graças ao esforço dele. O pai adotivo se virou para ele e falou que tem coisa mais importante que notas e ranking. Ele quis dizer que era o senso de moralidade. O pai continuou dizendo que a personalidade mimada que machucava todo mundo ao redor sem pensar duas vezes não tinha mudado nada. E, mesmo difícil, falou que Loilia não era mais filho dele. Nem a família Crowley, que era cheia de carinho, aguentava os problemas repetidos. Depois que o pai o deserdou, o menino caiu em desespero. Lembrou de tudo. Como perdeu o pai biológico, como virou escravo, como brigava sem motivo, e agora o pai adotivo tinha abandonado ele. Ele ficou tomado pela raiva e rancor, e para destruir esse mundo que só o traía, ele caiu tão fundo que virou para a magia negra. Um tempo depois de outra das travessuras de Loilia, um cara chegou perto dele, perguntou quem ele era. Enfim, o cara se apresentou como Renar e falou que, em nome do herói, tinha vindo parar ele, esse mago cruel. Contra a guilda inteira dos cavaleiros heróis, o vilão lutou sozinho por 4 dias e noites, usando magia e tudo, mas perdeu. Reinhard ficou na frente do vilão derrotado e falou que ele não podia vencer o poder da amizade dele sozinho. Aconselhou ele a usar essa derrota para pensar nas escolhas. Ele ainda podia melhorar. O mago estava acabado de tanta humilhação. Quando os adversários foram embora, ele pensou no poder da amizade, cerrando os dentes. Resmungou que nunca ia entender essa porcaria patética, e que ainda ia mandar ele pro abismo do inferno e fazer esse santo sofrer de desespero. Com o tempo, Loilia ficou mais forte e continuou tentando derrotar o Renar, mas não ganhou nenhuma vez. Quando as derrotas viraram piada, entrou pro exército do Rei Demônio que destruiu sua casa, mas lá também ele foi traído. Os capangas do Rei Demônio jogaram um feitiço laxante nele. Isso levou a um duelo decisivo contra o herói que veio destruir o exército demoníaco. Depois de uma batalha longa e cansativa, Loilia morreu nessa luta feroz. Arma ficou tocado demais com a história do personagem. Pensou, se isso não é tragédia, então o que seria? Depois da morte, o passado de Loilia veio à tona e ele ganhou o coração até de quem no começo desprezava ele. Mas pros heróis, tipo Reinhard, ele era o vilão absoluto. Os personagens da história se recusavam a descobrir a verdade de como ele virou vilão. As memórias de Loilia voltaram à mente do protagonista. Numa vida solitária e cheia de traição, ele morreu sozinho. Como personagem principal, ele não podia virar as costas para a trama. Só restava um caminho. Primeiro, ele foi pegar umas paradas para comer. Quando entrou, todo mundo começou a cochichar entre si. Ele fez o pedido. E o dono, depois de olhar o pedido, perguntou se ele queria levar tudo junto. O protagonista disse que sim. E o cara pediu para não ter pressa. Arma se sentou e pensou que o dono estava claramente com medo dele, mas pelo menos não tinha sido chutado da porta. Desde que reencarnou, para onde ia, sempre tinha gente olhando, tremendo de medo. Tinha também quem tinha um brilho estranho no olhar. Ele sabia que o jeito de evitar essa treta era limpar a má fama do personagem. Se aquilo fosse um jogo, ele tinha certeza que rolava um evento onde dava para derrotar o Rei Demônio. Se lembrava certo, devia ter um evento onde o jogador derrotava o Rei Dragão Boros. Se ele conseguisse, as pessoas podiam começar a ver ele de outro jeito. O plano era libertar o povo do domínio do Rei Dragão. Coisa boa tem que ser feita rápido. Então, decidiu sair de lá de carruagem no dia seguinte. Nesse momento, um cara chegou na mesa dele para fazer uma pergunta. O protagonista sentiu. E o cara perguntou, é o Loilia, o mago arrogante, né? Ele tem uma má fama, mas pode contar uma boa história se o mago trabalhar com ele. O protagonista respondeu que não estava afim. O cara falou que isso não era maneiro e pediu para olhar a mesa do lado. Ele perguntou se Loilia viu o cavaleiro herói naquela mesa. O protagonista olhou para onde o cara apontava e viu uma garota chamada Cláudia. Ela tinha um senso de justiça forte tanto para os plebeus quanto para os cavaleiros. Não era ela que mais odiava Loilia? Ele ficou meio tenso. Será que tão de olho nele na entrada da cidade? Na hora, o interlocutor jogou um copo de líquido na cara dele. Aí falou que se pegasse ele ali, queria ver quanto ele ganhava. Era a oportunidade perfeita que ele tinha que aproveitar. No sinal dele, o protagonista foi cercado pelos amigos fortes do cara. E o MC pensou, será que vão entregar ele pros cavaleiros? Os caras começaram a atacar. Na hora, ele viu que a Cláudia estava prestando atenção, se posicionando para a briga e desviando dos golpes dos atacantes. O protagonista pensou que, com esse corpo,
levar porrada nem doía, mas receber golpe era chato, então usou um choque de magia de vento. Quando os atacantes ficaram todos no chão, ele ficou sem graça. Só queria respirar um pouco depois da porrada. Mas, no fim, fez merda. Decidiu sair antes que piorasse. Porque os clientes do lugar começaram a cochichar. Quem é esse cara? Ele tinha começado uma briga, usado magia, e os caras caíram fácil. Ele ia embora pensando em achar outro lugar para comer. Se usasse magia direto, ficava doente. Mas, naquele momento, ouviu a Cláudia chamando ele. A garota perguntou: ele atacou os aventureiros? Certo, mas ele não é do tipo que ela ia deixar passar. Perguntou: o que ele queria? O protagonista respondeu: o que fez ela pensar que ele estava aprontando? Ele só queria comer. E quando foi interrompido, respondeu com um golpe. Mesmo se dissesse que era uma vítima igual a ela não ia acreditar. A garota, confusa, perguntou: o que ele quis dizer? Ele continuou dizendo que chegar nele com informação não dita e essas crenças eternas mostrava o nível de preparo dos cavaleiros da noite. A garota ficou em silêncio. Depois disse que estava ocupada demais para perder tempo falando com o inimigo. Ela foi embora, e o protagonista pensou que estava muito perto. Tinha certeza que ela ia sacar a espada. Percebeu que a tinha irritado. Tinha que maneirar na língua afiada. No dia seguinte, tiveram que viajar juntos na mesma carruagem. Foram em silêncio. E o MC estava super desconfortável. Finalmente, a Cláudia perguntou por que ele estava naquela carruagem. Ele respondeu que os passageiros que vão para Kansas são afiliados ou quem tem negócios com o Rei Dragão. O protagonista acrescentou que é estranho, mas ele pretende derrotar o Boros. A garota agarrou a roupa dele no peito e reclamou que aquela era a missão dela. Se ela não ganhasse, tudo não faria sentido. Naquele momento, o motorista interrompeu eles, falando que não queria atrapalhar, mas achava que eles não iam mais longe. Tinha uma pedra gigante bloqueando o único caminho que eles tinham. O protagonista desceu da carruagem, agradeceu ao motorista e falou que dali em diante iria a pé. Claro, as pedras podiam ser destruídas com magia, mas o covil do Rei Dragão já estava perto. E se ele usasse muita magia, iam sacar a localização dele. E isso não estava nos planos do protagonista. Ele pulou por cima das pedras, e a Cláudia fez o mesmo atrás dele. O MC resmungou que era melhor ela voltar. A garota rebateu dizendo que aquela era a terra dela e que não precisava da crítica dele. Ela achava que ele estava mentindo sobre derrotar o Rei Dragão, mas na real ele estava pensando em derrotar ela e ficar do lado dele, né? O protagonista olhou para ela, suspirou e falou que estava indo embora. Ela chamou ele, e na hora pisou numa pedra que fez o pé escorregar, quase caindo no abismo. Ele chamou ela de doida, mas no último segundo segurou a mão dela. Quando salvou, ela pediu desculpa e ficou meio para baixo. Ele deu uma risadinha e falou para ela se cuidar mais da próxima vez. O protagonista virou para continuar andando. Cláudia pediu desculpa de novo e soltou um suspiro. Ele percebeu que ela não conseguia levantar do chão e achou que ela provavelmente tinha torcido o tornozelo. Para isso, precisavam de uma pomada. O protagonista pensou que se misturassem umas ervas dele, dariam uma baita poção. Já estava escurecendo. Era hora de se preparar para a noite. Ele tirou as ervas, moeu tudo e fez uma pomada de cura. Aí chegou perto da garota, passou com cuidado a pomada na perna dela e falou que até de manhã ia estar boa. O protagonista sugeriu que ela descansasse, que ele ia ficar de vigia. Cláudia achou tudo aquilo meio estranho. Ela conhecia ele como um cara sem uma gota de humanidade ou simpatia. Ele resmungou que era assim mesmo agora. E a garota rebateu dizendo que se fosse verdade, ele já teria ido embora dela. Depois de um silêncio, ela perguntou o que ele ia fazer depois de derrotar o Rei Dragão. O protagonista respondeu que era tudo só para testar a força dele, que ele não tinha nada a ver com a casa dela. Ela sugeriu que era para superar o Reinhard. O protagonista falou que ela podia pensar o que quisesse. Ele pensou: se for analisar, na história original, ela trabalhava com um cavaleiro dragão chamado Zé para derrotar o rei. A Cláudia era para ser personagem secundária, mas o roteiro do jogo tinha mudado. Ele perguntou para a garota por que ela tinha vindo sozinha e o que ela planejava fazer. O rosto dela ficou triste e ela respondeu que era para acertar as contas da vida dela. Não podia envolver a Ordem da Noite nos assuntos pessoais, e nem devia explicação para ele. O protagonista percebeu que a Cláudia tinha uma história que não estava sendo contada, mas ela não podia vencer sozinha, já que o golpe decisivo foi do Cavaleiro Dragão Zé. Ele concluiu que, como suspeitava, não devia ter deixado ela sozinha. Em voz alta, falou que se ela quisesse libertar a terra dela, que fizesse isso sozinha, mas que também não atrapalhasse. A garota percebeu como a boca dele estava suja. O protagonista resmungou: já mandei ela se deitar, né? Depois de um tempo,
Ele ficou hipnotizado olhando pro fogo e, de repente, ouviu a garota falando obrigado. Virou para ver o que rolava e ficou surpreso ao perceber que ela tinha falado dormindo. Ele ficou bem feliz, de verdade, foi agradecido mesmo. Na manhã seguinte, eles partiram. Depois de um tempo, o protagonista falou que já estavam quase lá. Ali era o território de Kansas. Ele viu a fortaleza destruída que tinham passado e pensou que até uma construção forte de um antigo cavaleiro podia ficar tão morta sob o controle do Rei Dragão. Boros pensou que com a Loelia, seria mamão com açúcar derrotar ele. Ia se livrar do vilão rapidinho. Cloud olhou fixamente e avisou que a vila local, Glinta, era obrigada a fazer sacrifícios pro rei uma vez por ano. E hoje era o dia. Os capangas do rei provavelmente estavam reforçando a segurança agora, então ela aconselhou o protagonista a não agir feito doido. Ele respondeu na lata que não precisava de ordem dela. Eles chegaram no domínio do Rei Dragão e começaram a observar o que estava rolando. A segurança estava reforçada, andando por todo o território, checando cada canto. O protagonista pensou que quando o sol se fosse, ia ter ainda mais gente, então era melhor esperar amanhã e uma boa oportunidade. Ele também viu que tinha muita gente em volta de uma casa. O que será que estava rolando? Naquele momento, os capangas do rei tiraram uma garota que resistia da casa. E aí, um deles lançou uma bola explosiva dentro da casa, que logo pegou fogo. A garota virou e gritou de horror porque o pai e a mãe ficaram dentro. O protagonista e a garota assistiram a cena horrorizados. Cláudia falou o nome da garota. Totó. O protagonista ficou bolado. Eles se conheciam? O fogo cresceu ainda mais. Os capangas puxaram a garota chorando, forçando ela a ir embora. Um deles falou que o pai dela era burro, que não devia ter tentado salvar a vítima. O outro concordou, dizendo que ele devia ter entregue a filha quietinha. Totó estava desolada, sem conseguir parar de chorar. Cláudia fechou a cara, cerrou os punhos e saiu correndo rápido. O protagonista não teve tempo de parar ela. Só pensou, essa doida não era a que falava de agir feito doido? A garota pulou em cima dos capangas, puxou a espada e começou a brigar com os outros. Os dois que seguravam a vítima ficaram confusos. Quem era essa mulher? De onde ela tinha saído? Cláudia girou a espada com raiva, dando golpe atrás de golpe. Em pouco tempo, ela derrubou os oponentes. A vítima reconheceu a salvadora e chamou o nome dela. Cláudia correu até Totó, abraçou ela pelos ombros e pediu desculpa por chegar tarde para ajudar. Ela disse que tinham muito o que conversar, mas primeiro precisavam achar um lugar seguro. De repente, uma voz masculina apareceu. As garotas se viraram, e Cláudia protegeu Totó com o corpo. Outro capanga do rei se aproximou do cavaleiro e falou, "Caraca, quem chegou aqui?" E parece que ela tinha matado uns capangas valiosos dele. Depois, ele falou que a fuga da vítima ia dar problema e que a Cláudia ia ser a responsável por tudo. Ele sacou a espada. A garota também ficou em posição de luta e falou que ia acabar com esses sistemas podres de sacrifícios. O capanga sorriu, dizendo que ela estava cheia de força, e atacou. Ela desviou do golpe e rebateu. Ele também desviou e atacou de novo. Ela pensou que não tinha ponto fraco e que não podia perder. O inimigo riu. Enfrentar alguém com uma técnica limitada como a dela era muito excitante e revigorante. Ele tirou a espada da mão dela num só golpe, o que a deixou confusa. Ela pensou que não podia ser, não ali. De repente, o protagonista apareceu e deu um golpe esmagador no inimigo. O punho dele ainda tremia de tanta força. A garota ficou surpresa e falou que aquela era a luta dela. Ele respondeu que, se o objetivo dela era morrer feito bobo, ele nem ligava, mas que ia derrotar o rei sozinho e ela podia ficar ali parada. O protagonista também falou que já tinha ajudado os pais da garota presa antes e que agora precisavam ir rápido. Cláudia não acreditou no que ouviu. O que ele tinha acabado de falar? Ele disse que já tinham matado os capangas. Não precisavam esperar um ataque mais sério. Eles iam invadir o castelo do Rei Dragão. Naquela hora, no castelo, o rei estava prestes a ouvir os relatos dos assistentes sobre o que estava acontecendo do lado de fora, e notou que parecia que um dos seus capangas importantes tinha morrido. O falante achou que, como esperado, o senhor Rei Dragão já sabia de tudo. O rei respondeu que dava para dizer que os capangas eram seus olhos. Ele continuou que Kansas era conveniente, a natureza era rica, não tinha mulher fantasiada à toa, e o castelo era bom. Boros mandou o falante garantir que ia eliminar a ameaça custe o que custar. O assistente fez uma reverência pro rei e disse que entendeu tudo. Voltando do rei, o protagonista pensou que ele tinha mandado uns serviçais para a vila. Quem matou o capanga não ia conseguir derrotar tanta gente. Ele saiu na varanda e ficou bolado com o que viu. Todos que ele mandou tinham sido destruídos, e no meio, estavam dois. Ele xingou,
Que parada é essa? O protagonista e a garota estavam olhando o campo de batalha, e o protagonista estava meio arrependido de ter perdido tempo com uma besteira daquela. O assistente do rei não estava acreditando no que via. Esses dois tinham derrotado todo mundo. Era uma loucura absurda. Impossível de crer. Como que isso aconteceu? Ele se virou para sair da sacada. O MC percebeu o movimento e olhou para o lugar onde o assistente estava antes. A garota notou o olhar dele e perguntou: "Tá tudo certo?" O protagonista respondeu que sim, que não tinha nada demais. Nesse momento, o assistente correu até o rei, todo sem fôlego, e falou com ele. Boróis perguntou o que estava pegando. Por que ele estava com essa cara de preocupado? O assistente falou pro senhor dele que os inimigos tinham se mostrado problemáticos. Se ele pudesse explicar direito a situação, já começava a contar na hora. Mas o rei cortou ele no meio da frase. Chega de papo. Ele já devia ter resolvido isso. Continuou dizendo que ele era quem tinha guiado o assistente, o único que tinha sobrevivido depois que o clã deles foi exterminado. Ele confiava mais nele do que em qualquer um, mas trair essa confiança era crime. O assistente, pálido, começou a pedir perdão pro mestre, mas o rei, sem dar muita bola, disse que estava extremamente desapontado. Nesse momento, a proteção da porta despencou com um estrondo e o protagonista junto com a Cláudia entraram na sala. O rei, surpreso, falou: "Então esses são os convidados dele. Os modos deles não são dos melhores, mas são bem-vindos no meu castelo." Ele estendeu as mãos para cumprimentar, e os aliados viram o corpo todo rasgado do assistente na frente deles. Ele se apresentou como Boróis e mandou chamarem ele de Rei Dragão Boróis. O vilão continuou dizendo que, infelizmente, tinha acabado de perder um grande subordinado e, olhando pro protagonista, comentou que essa era uma baita oportunidade para ele virar seu servo. Não acha? Além disso, ele sempre quis um mago forte. O protagonista recusou, e o rei falou com uma voz fraquinha e triste: "Que resposta fria, sem coração." Aí perguntou pro visitante por que estava desafiando ele. Será que ele queria controlar Kansas no lugar dele? O protagonista olhou pro rei com um olhar pesado e respondeu que estava ali para libertar Kansas de alguém como ele. Cláudia olhou pro MC com interesse, e o rei falou que isso ia dar problema. Continuou dizendo que era melhor acabar com essa luta inútil, que até um bobo como o protagonista devia entender que o adversário tinha se levantado do trono e que ele era um dragão, o que significava que uma luta justa entre iguais era impossível. Certo. Com essas palavras, ele pegou a espada e partiu para cima dos oponentes. O protagonista estendeu a mão para frente para diminuir a onda de choque e protegeu a garota com o corpo. Ele admirou a força do adversário, que conseguiu criar um golpe daquele tamanho com um só movimento. Mas o rei também reconheceu o valor do protagonista, dizendo que ele parecia ser mais forte do que a galera normal. O protagonista respondeu que os fracos são os que latem mais alto. O rei ficou confuso e perguntou: "Como foi?" O MC tocou na espada e Boróis ficou muito surpreso com o que aconteceu. Começou a falar que aquela era a espada mais forte do mundo e que poucos podiam dominá-la. Ele nem terminou a frase porque, naquele momento, Cláudia cravou a arma na cabeça dele. Ele, como se nada tivesse acontecido, disse que aquilo não era legal. Ele tinha planejado esperar e acariciar ela depois. A garota ficou surpresa. Ele não devia ter morrido? Ela puxou a espada da cabeça dele e desferiu um golpe forte, mas foi em vão. Ele continuou de pé e falou que parecia que ela queria morrer ali mesmo. O protagonista, vendo o que estava rolando, pensou que a situação estava feia e usou magia de choque de vento. O rei ficou de pé, mas a garota foi jogada para longe pela onda. Ela bateu numa coluna e desmaiou. O protagonista xingou, dizendo que foi demais, esqueceu que ela era mais leve que ele. Boróis ficou impressionado. O adversário usou magia de vento para evitar o ataque dele. Falou em voz alta que estava impressionado e sugeriu que talvez ele fosse um mago famoso. O protagonista estendeu a mão na frente e o livro de magia apareceu sobre ela. O rei ficou surpreso. Um livro raro de feitiços. Nem todo mago de alto nível tem um desses. A capa parecia meio sinistra. Ele supôs: será que é magia negra mesmo? O protagonista sorriu e respondeu que não acreditava que o rei tinha percebido isso. Logo ele ia mostrar do que se tratava e ativou a lança preta jato e o inferno de agosto. Boróis levantou a espada e parou o ataque mágico com facilidade. Depois ele ia atacar, mas o protagonista usou magia de choque de novo e, outra vez, o rei bloqueou o ataque e revidou, que o MC desviou com certa dificuldade. Aí ele usou a corrente sinistra, que prendeu Boróis e algemou as mãos dele. O inimigo percebeu o truque e quebrou a corrente. O protagonista notou, irritado, a força do inimigo e pensou que, se continuasse assim, ia sofrer. Ele usou uma das habilidades mais fortes dele, Trovão da Morte,
e ficou satisfeito ao ver que o adversário caiu e o chão rachou embaixo dele. O protagonista achou que parecia que o rei tinha quebrado de vez. Ele foi até a garota e ficou surpreso. Ela ainda não acordou. Agachando na frente dela, o MC falou para ela se ligar, se recompor. Cláudia ainda estava desacordada, mas o rei começou a se recuperar. Olhou para as mãos cheias de sangue e disse, surpreso, que ninguém nunca tinha espancado ele daquele jeito. O protagonista chamou ele e perguntou se ele ainda estava vivo. E aí lembrou que o Rei Dragão tinha uma segunda forma. Teve uma explosão. Boros falou que precisava ficar mais sério e se transformou num dragão. Aparecendo na frente do protagonista assim, falou que reconhecia a força dele. Nenhum guerreiro tinha conseguido fazer ele chegar nessa forma nos últimos 500 anos. Mas mesmo um mago com mudra não era páreo para o poder verdadeiro da raça dos dragões. O protagonista respondeu que, infelizmente, não tinha intenção de perder para alguém como ele. Perguntou pro dragão se ele sabia o que chamam alguém que é forte no corpo mas fraco no espírito. Chamam de peixinho. O inimigo sorriu e falou, parece que ele ainda se dá ao luxo de falar besteira. Quero ver até quando vai durar. Ele levantou a pata poderosa para esmagar o protagonista, mas ele desviou e ativou o catástrofe. O inimigo foi jogado num redemoinho de ondas de choque, mas conseguiu resistir e ficou ainda mais puto. O MC percebeu que ele não era mais o mesmo de antes e pensou, será que vale a pena continuar com isso? Enquanto isso, Cláudia, no estado dela, parecia estar sonhando com a vida dela. Lá estava ela ainda sentada na mesa de casa lendo um livro, e a mãe falou para ela largar o livro quando fosse sentar para comer. O pai perguntou, é o mesmo livro de sempre? Cláudia falou que era a inspiração dela. Depois de comer, ela pediu para a mãe se podia dar uma volta. A mãe deixou, mas avisou para a filha tomar cuidado. Quando ela era pequena, ela amava a história de uma cavaleira. Como portadora da espada sagrada Rachalon, ela sempre quis salvar pessoas inocentes, igual a heroína da história. Na vila, ela treinava do jeito dela, mas os pais dela apoiavam totalmente o sonho. Um dia, as amigas Mônica e Totó estavam esperando ela. Quando a viram, chamaram e acenaram. Quando se juntaram, Mônica gritou que a equipe de pesquisa Minica ia para a floresta. Totó choramingou que tinha acabado de levar bronca dos pais. Cláudia perguntou, a Mônica nunca estuda, né? Totó respondeu que tudo bem. Cláudia ia derrotar todos os monstros que aparecessem. Mônica comentou que elas eram tipo irmãs de verdade. Cláudia falou que, então, ela era mais velha. Mônica ficou indignada. Como assim? Totó achou que era porque ela estava agindo feito criança. Mônica abraçou a amiga e disse que, para virar cavaleira, ela ia ter que deixar a vila, mas que ia voltar. Cláudia olhou para as meninas e pensou que não queria ficar sem elas, sem suas amigas queridas. Aí começou o pesadelo de verdade. O rei demônio tomou o controle da vila deles. Levaram tudo deles e quem resistiu morreu. O castelo dos heróis da noite na floresta virou a fortaleza do rei dragão. Mas não parou aí. Os invasores pediram sacrifício de meninas jovens e a primeira foi Mônica. Cláudia lembrou como a amiga lutou, gritou de dor e pediu para soltar ela. Aí, percebendo que tentar se salvar era uma viagem sem saída, ela apontou pro Claudius e gritou pros carrascos dela que essa mina ia se livrar deles rapidinho, que eles deviam se ligar nisso porque a Cláudia é forte. Mano, os caras levaram um amigo deles embora e só sobrou a espada quebrada da Mônica jogada no chão. No ano seguinte, ela foi escolhida para ser o sacrifício. Para se preparar para a chegada deles, ela e os pais cavaram um buraco embaixo do chão. Disseram para ela que dali ela podia escapar sem ser pega pelos capangas do rei. A Cláudia não curtiu a ideia. Protestou. Ela não queria fugir sozinha. Queria fugir junto com os pais. O pai falou que só uma criança cabia no buraco. E a mãe complementou dizendo que o que mais importava era a vida dela. Desde que ela se entendia por gente, ela admirava a cavaleira e a espada sagrada dela. Sempre curtia brincar de ser heroína preferida. E o pai sempre entrava na brincadeira felizão. Mas no fim, ela tinha que deixar todo mundo para trás, a família, os amigos, a vila inteira. Ela se sentia uma covarde mesmo. Respirando fundo, a mina abriu os olhos. O protagonista percebeu o movimento dela e perguntou se já estava acordada. Cláudia chamou o nome dele, quis levantar e ir até ele, mas algo travava ela de andar. Ficou pasma. Será que era uma barreira mágica? E será que estava funcionando esse tempo todo? Cláudia pensou que, mesmo sabendo que não ia ganhar, ela tinha que lutar contra o dragão sozinha. Fugir não ia ser redenção de verdade. Ela tinha certeza disso. Redenção mesmo era derrotar o Boros e trazer paz para a vila. Enquanto isso, o dragão falou pro protagonista que admirava ele como humano, por aguentar tanto. Mas não estava na hora de acabar com isso? O dragão usou o último ritual, o nível dragão. Uma bola de fogo explodiu da boca dele,
que ele queria mandar no inimigo. Mas nesse momento, Cláudia destruiu a barreira protetora e se libertou. Pulando alto, ela ergueu a espada para atacar. O protagonista falou o nome dela surpreso, e até o dragão não acreditava que aquilo era possível. Ela levantou a espada lá em cima da cabeça, gritou pelo pai, pela mãe, pela Mônica para dar força, e caiu em cima da cara do dragão, cravando a espada nele, dizendo que eles iam derrubar ele. O inimigo balançou a cabeça de um lado para o outro, soltou o último suspiro, a garota saiu voando dele, e o protagonista a pegou no colo. A mina falou que ainda faltava um pouco para acabar de vez com o monstro. O protagonista respondeu que ele mesmo sabia disso. Mandou ela ficar quieta e só assistir. Nesse momento, o dragão esfregou os olhos e falou que eles não deviam ser tão metidos. O protagonista entendeu. Como esperado, o oponente já estava ficando cansado. Mas o que fazia o dragão ser tão temido era o poder inimaginável de se regenerar com o sangue. Para derrubar ele, só dava com um ataque destrutivo que usasse mana além do que a cura dele aguentava. Ele usou o livro sinistro dele para finalizar o Boros com um golpe só e mandou abrir os portões do medo. Recitou a magia para as bestas imaginárias furiosas. Para elas, sedentas por sangue e carne, ele ofereceu uma oferta e falou pro inimigo que o reinado dele tinha acabado. O protagonista abriu os portões ilusórios do inferno, de onde surgiram correntes. O dragão, sem entender nada, revirou os olhos e percebeu que estava todo enrolado nessas correntes que começaram a puxar ele para os portões do inferno. Soltando rugidos altos e ameaçadores, ele desapareceu pelo portal e as portas atrás dele bateram com força para sempre. A garota perguntou pro protagonista para onde aquela porta levava. Ele respondeu: "Vai saber, nem eu faço ideia." Voltaram para a vila e foram recebidos pelos moradores. Um deles falou que sabia que o ronco e a anomalia no céu eram magia negra. Era sinistro. Outro falou que o mago era arrogante e que a morte dele estava chegando. O protagonista pensou amargamente que ele claramente não era bem-vindo ali. Falou para a garota que voltar para a vila foi perda de tempo. A Cláudia ficou pistola com a ignorância da galera da vila. Gritou que esses idiotas deviam ter vergonha do que estavam fazendo. Por que estão sendo tão folgados com quem salvou eles? Ele tinha libertado eles da tirania. Ela sozinha não dava conta de derrotar o Rei Dragão, e eles ainda estavam na maior reclamação. Depois disso, um murmúrio correu pela multidão. Todo mundo estava discutindo as palavras da mina. O Totó chegou perto, pediu desculpa pro mago e explicou que os moradores tinham entendido tudo, só estavam com medo. Ele respondeu que estava tudo certo. Ele derrotou o dragão não por recompensa ou pagamento. Os olhos da Cláudia encheram de lágrima por causa da injustiça que ele sofreu. O protagonista virou para sair e a garota chamou ele. Ela gritou palavras de agradecimento bem alto, e os moradores pareciam acordar. Um a um começaram a agradecer. Ele olhou para eles. Pensou: é esse o agradecimento que eu ganho por tudo? E com um aceno de mão, foi embora. Alguns dias depois, uma garota chegou na sede da Guilda dos Cavaleiros e entregou uma carta pro Sr. Renard. Ele ficou surpreso. Uma carta do Claudius. Depois de ler, ficou ainda mais surpreso. O cara que derrotou o Rei Dragão. Era Loelia? A princesa ouviu esse nome e sorriu, achando que ele tinha salvado alguém de novo. Lembrou de como ele tinha sido fofo na conversa deles, e uma das garotas da noite pensou que esse cara era demais. Enquanto isso, o protagonista continuava sua jornada e pensava que, quando chegasse no próximo país, a primeira coisa nos planos era ajudar quem precisasse para recuperar a reputação. Mas, por causa da fama ruim do personagem e da língua afiada dele, era difícil até começar uma conversa. Durante o caminho, ele perguntou para muita gente se precisava de ajuda, mas muitos recusaram. De repente, ouviu um miado atrás dele e viu uma Katir pedindo ajuda. Ela estava com muita fome. Se encostou nele buscando apoio e ajuda. Ele pensou que era uma baita chance. O protagonista deu para ela carne seca e ofereceu para comer. Ele não reconheceu a personagem, mas não custava nada aumentar a moral com os homens besta. Finalmente, a garota cheia comeu e suspirou dizendo que estava muito gostoso. Ele perguntou quem ela era e qual o nome dela. Ela respondeu que ele ia se surpreender, que era filha do chefe da tribo dos homens besta, Ria Cates, e miou fofa. Ele ficou pasmo e pensou que devia ir embora. Ria perguntou para onde ele ia. Ele percebeu que o chefe da tribo era Razi Kites e que essa era a filha dele, a princesa Ria. Ela era egoísta. Fugia das regras duras do pai e da tribo. A mina era cruel e egoísta mesmo. Ele lembrou que no jogo alguém tinha chamado ela de inútil. Em resposta, ela virou um demônio de verdade, gritando: "Como é que chamam ela de inútil? Ela vai matar quem quiser que mexer com ela." Além disso, assim que virou líder da tribo, começou uma guerra pesada contra os humanos. Se ele fosse mais longe, não só não ia limpar o nome,
Como ainda ia ser visto como aliado dos vilões? Ela pediu para ele parar, mas o protagonista continuou andando. No jogo só revelaram o nome dela. Não tinha obrigação nem vantagem ajudar. Ele podia só pegar ela e devolver pros homens besta. A garota miou com dó e disse que queria pelo menos recompensar ele por salvar ela. O protagonista ficou interessado. Recompensa? Ela piscou para ele e falou na lata que ia ser esposa dele. Ele negou a loucura dela na hora. A garota disse que estava apaixonada por ele. Isso não era uma honra? Começou a se gabar do corpo. Mas ele falou para essa gata burra ir para casa. Ela não queria perder ele, então se ofereceu como pet. Ele pensou, com nojo, que a insistência era mó chata e falou indignado que ela já tinha dado bastante. Ele não tinha tempo para quem se metia em confusão. De repente, a garota miou triste e caiu no chão, xingando. O protagonista se aproximou e tocou a testa dela. Ela estava tremendo e ele pensou que era febre. Normal para uma refugiada sem plano nenhum. O protagonista suspirou, dizendo que essa criatura era um problemão, mas ele não podia deixar ela ali sem ajuda. Acendeu uma fogueira e cozinhou comida. De repente, a garota voltou a si e o protagonista ficou boquiaberto. Será que o cheiro da comida acordou ela? Ele empurrou o prato para ela e falou para comer antes que esfriasse. Ela agradeceu de um jeito bem caloroso e caiu em cima da comida. Depois de provar, perguntou o que era aquilo. Nunca tinha comido nada tão gostoso. Ele falou que era só mingau com ovo. Ridia riu e disse que no fim ele ia ser dela mesmo. Só de pensar em comer uma coisa dessas todo dia já deixava ela feliz. O protagonista respondeu na lata que não tava nem aí para essa ratinha. Se a febre dela tivesse baixado, ela devia se apressar para casa. Mas ela reclamou para ele. Não queria voltar. Sacou? Tinha que encontrar uma pessoa. O MC perguntou de novo. Encontrar alguém? Ele não entendeu. Será que ela não tinha fugido só porque detestava a tribo dela? Ele derrotava dragões no lugar dos cavaleiros, então não era estranho o enredo mudar. Se surgisse um objetivo que a Ria nem tinha, podia ser a chance de ganhar algo ajudando ela. A garota contou que precisava encontrar a Raquel, que estava aprendendo magia num lugar chamado Noa. Pelo combinado, quando alguém vira chefe, não pode mais sair da floresta. Então, ela precisava ver a Raquel pela última vez. O protagonista se ofereceu para levar ela onde precisasse, e em troca, quando ela virasse chefe, faria algo por ele. Se ela cumprisse tudo, aí sim poderia considerar o contrato fechado. Ela se jogou no peito dele, toda cheia de gratidão. Ele pensou que coisa massa, mas falou na lata, empurrando ela meio sem jeitão, dizendo que ela devia parar de encher o saco. Que estava enchendo o saco mesmo. O protagonista perguntou se alguém estava caçando ela. Ela confessou que 2 cavaleiros heróis estavam na cola dela. Eles estavam sendo observados conforme a noite caía. Eram 2 cavaleiros, Jake e Zord. A garota disse que se eles armassem uma emboscada ali, iam matar eles com certeza. Jake discordou. Isso não ia rolar. A missão deles era devolver a princesa dos homens bestas. Se matassem eles, a guerra ia ser inevitável. Ela não sacava isso? Zord, de boa, perguntou se era só isso. Se prepararam para atacar, mas não sabiam que o protagonista já tinha sacado a deles. Ele pegou a princesa no colo e usou a habilidade de movimento. Os cavaleiros não esperavam essa virada. O protagonista chamou eles de idiotas. Falou para Ria que eles iam aterrissar numa área aberta. A garota avisou que tinha perigo atrás deles. Jake atirou flechas atrás. O MC ativou o espírito do fogo, soltando bolas de fogo que capturaram as flechas. Explodiu no ar. Zord perguntou pro parceiro, indignada, isso foi justo? Afinal, ele mesmo tinha falado que não deviam matar eles. Jake respondeu que não tinha intenção de acertar eles, então não era culpa dele. Falou também que deviam checar como estava a situação. Se a princesa estivesse viva, a missão estaria cumprida. Foram conferir e, de repente, o protagonista apareceu no meio do caminho. Jake ironizou, não esperava que o mago arrogante fosse guarda-costas do príncipe. Zord chamou o parceiro e perguntou se podia matar o rival. Ele disse que ia ficar de boa observando. Ela podia contar com ele. A garota riu e pulou para atacar. O protagonista usou um truque mágico. A lança dela assobiou no ar e ricocheteou nele. Ele mandou uma onda de choque nela, enquanto Jake disparava uma flecha. O MC rebatia tudo na surdina. E a garota falou que estava de saco cheio. Perguntou por que o cara não rebatia o ataque. Ele respondeu que queria trocar ideia primeiro. Zord perguntou o que eles iam discutir. O criminoso que ajudou a princesa a fugir, ou melhor dizendo,
o sequestrador. Jake esfriou o ânimo dela e sugeriu que eles levassem a conversa com calma. Por que não ouvir o inimigo? Era estranho ele ainda não ter feito nada. O protagonista suspirou e falou que não ia ficar na briga com eles. O cavaleiro perguntou qual era o sentido daquilo. O MC disse que ele ia matar eles na hora que quisesse. Jake cobriu o parceiro com a mão e falou que podia até fazer isso, claro, mas ajudar a princesa a fugir precisava de uma boa desculpa. Qual era a dele? Um objetivo de mago arrogante. O MC respondeu que o objetivo era que ela pudesse encontrar a amiga dela. Pensou que esses cavaleiros não eram tão ruins quanto pareciam. Se ele falasse a real, talvez eles entendessem e deixassem eles ir embora. Jake perguntou se aquilo era mentira. O protagonista percebeu que eles não acreditavam nele e pensou, então as coisas estavam feias. Eles eram muito teimosos. Ele decidiu ganhar tempo para rir e escapar para a floresta. Mas, em vez disso, o protagonista ficou de cara quando a princesa apareceu perto dele e deu um golpe direto no Jake, pulando. O cavaleiro nem teve tempo de entender direito e caiu para trás com o golpe dela. Ela gritou tipo, é só isso que esses subdesenvolvidos conseguem fazer. O protagonista berrou para ela. Que merda essa gata tá aprontando? Zord perguntou se a princesa ia lutar também. Ela não entendeu muito bem, mas o subordinado estava no chão, então não teve escolha. Teve que atacar. Ela levantou a arma para golpear e gritou que não estava nem aí para a missão. A princesa ia morrer ali mesmo. Ria começou a correr em círculos para escapar e pulou em cima de uma árvore. Riu e falou que o ataque dos humanos não ia fazer nada contra ela. Zord respondeu indignada, para de ficar correndo em círculos. Quando ela ia dar outro golpe, de repente um dedo dela foi cortado e sangue jorrou. Ria também ficou chocada com o que viu. Essa garota usou o modo Berserk, que tira as restrições e é ativado de propósito pelo dono, permitindo que a foice absorva sangue. Quando isso rola, a pessoa não consegue mais distinguir amigo de inimigo. Enquanto Zord sorria docemente sob essa influência, o protagonista pegou a princesa e saiu da batalha. No caminho, ele reclamou com a garota, falando gata burra, sai correndo. Ria protestou, ela também tem orgulho. Como ia deixar o marido na roubada? O protagonista ficou puto com o que ela falou e gritou, quem ia querer casar com ela? Pô, ouvindo o barulho de passos atrás, ele se virou e viu a Zord correndo atrás deles. Pensou que nessa forma, ela não dava para parar. Ele não queria encarar a ordem dos cavaleiros, mas não teve escolha. MC ativou umas correntes sinistras e tentou prender a cavaleira com elas. Vendo que a garota se livrou fácil, ele pensou, será que ela quebrou elas na raça? Nesse momento, ela se levantou para atacar desejando a morte dele, quando do nada explodiu algo perto dela e ela foi lançada longe para um lado. O protagonista ficou na dúvida de quem tinha atacado. De repente, Jake apareceu na frente dele e falou para eles saírem rápido. Estavam mandando reforço e se não corrissem, iam ser pegos. MC pensou, mas o objetivo não era levar a princesa para casa. Jake confirmou, mas a situação mudou. Então ele ia ganhar tempo para eles. O protagonista agradeceu de coração e pensou que Jake falou de um jeito mais direto do que ele esperava. Jake piscou para eles e desejou que encontrassem a amiga. No caminho, a princesa pediu desculpa pro Salvador. Ele deu uma bronca moral nela, falando que ela ainda era ignorante e jovem, ia continuar errando muito. Ela ficou indignada. Que papo é esse? Eu nunca erro. Ele rebateu. Enquanto você viver, vai errar, e vai sofrer à toa cada vez. A princesa suspirou desanimada e o protagonista pensou que enquanto a pessoa estiver viva, tudo pode ser consertado. Levantar depois de cair, é isso que é a vida. Todo esforço feito um dia, para onde vai levar? Radia percebeu o silêncio dele e perguntou se estava tudo certo. Ele respondeu que sim, que estava tudo tranquilo. De repente, pareceu que ele ouviu uma voz tão familiar que, mesmo que não pudesse ser, a personalidade daquele corpo estava dentro dele. Provavelmente era só imaginação, sem motivo para preocupação. Ele ajeitou a princesa nas costas e continuou andando. O MC estava carregando a Ria. Eles chegaram na casa. Ela disse que ali era a Colina das Flores. Tinha uma garota chamada Raquel treinando suas habilidades. Daí ela ouviu passos. Virou para trás e perguntou quem estava lá. Ria correu feliz gritando o nome dela. Se abraçaram e Raquel falou que sentia saudade. Ria respondeu que também sentia muito. Depois ela se aproximou do protagonista e falou que era Raquel. Aí perguntou quem ele era. Ria falou que pensando bem, nem ela sabia. Lobiliu, com os braços cruzados, respondeu que para ela ele não tinha nome. Era só um parceiro. Raquel falou que entendeu tudo e ainda mandou que não tava nem aí. Ela agradeceu que ele tinha acompanhado a amiga dela. Daí,
Ela perguntou se as roupas dele eram de mago. O MC respondeu na moral, certo. Aí ela falou que, para pensar que ela tinha conhecido não só uma amiga, mas também um mago, além do professor dela. Depois, perguntou se ele podia mostrar um feitiço no espantalho. O protagonista pensou que parecia que ela não tinha ideia de quem ele era. Magia de nível baixo não fazia mal para ninguém. Ele tirou o livro e, do nada, rolou uma voz atrás dele. Um cara apareceu e perguntou o que tinha acontecido com a Raquel. Ele ouviu um choro, ajustou os óculos e ficou bolado. O protagonista sacou que a coisa estava feia. Ele sabia quem era o cara. O sujeito correu até ele, fechou o punho, gritou maravilhoso, e perguntou: "Que livro de feitiço incrível é esse?" MC ficou bolado, sem entender nada. O cara fez uma reverência e pediu desculpas de coração, mas perguntou se podia dar uma olhada. Era a primeira vez que via uma cópia real, queria muito apoiar aquilo, pelo menos uma vez. O protagonista entregou o livro e falou que tinha feito aquilo só por pena dele. O cara agradeceu na moral. Daí, falou que não era legal ficar lá parado só falando e convidou eles para entrar. Preparou um chá e uns biscoitos. Todo mundo sentou à mesa, e o protagonista pensou que aquilo foi uma recepção bem quente, bem da hora. O cara tentou abrir o livro e disse que não abria. Loilio respondeu que o livro só mostrava o conteúdo para quem ele escolhia. O cara falou que achava que ia conseguir ler pelo menos um. Raquel se aproximou, botou a mão no ombro dele e falou que, com certeza, um dia ele seria escolhido. Ele olhou para ela e perguntou: "Ela acha mesmo? Então vou desistir dessa vez." Depois, ele contou que era a primeira vez que conhecia ela. Ria é a princesa dos homens besta. Ria sentou de braços cruzados no peito e agradeceu o professor da amiga por cuidar dela. O professor coçou o pescoço e falou que era uma honra, na moral. Daí, ele mandou que, para ser sincero, quem estava sendo cuidado era ele. Ria olhou para a xícara de chá e falou que tinha ouvido que o professor estava ficando sem poder mágico. Ela trouxe um remédio secreto da tribo. Ele ficou boladão e falou que aquilo ajudou demais. Exaustão do poder mágico é quando a magia sai do corpo por causa do uso extremo. Os homens besta têm um jeito de segurar isso. O protagonista pensou que, como mago, ele também estava interessado. Raquel suspirou e falou que a Ria podia ser boa também, vindo de tão longe só para cuidar do mestre. Com isso, as horas de trabalho dela também iam embora. Ria disse que o professor era um caso perdido. Raquel respondeu que ele é quem é. MC chegou perto da Ria e sussurrou perguntando se já tinham terminado. Eles deviam ir embora. Ela perguntou se eles já iam para casa. O professor falou que deviam estar cansados da viagem e sugeriu que ficassem um pouco. O protagonista disse que estão sendo perseguidos. Se ficassem, podiam se enroscar e virar suspeitos. Se ele ligasse para o bem-estar da aluna, devia largar eles. Eles foram até a porta, e o professor pediu para esperar. Ele tinha algo para eles. Foi até eles, abriu uma caixa com 2 anéis e pediu para aceitarem. O protagonista pensou que eram alianças. Ria perguntou feliz como ele sabia que eles iam casar. Raquel junto com o professor falaram em coro que era um item mágico. Daí, MC falou que eles não entendiam o quanto era precioso dar ferramentas mágicas para outra pessoa. O professor disse que a aluna estava mal porque não via a amiga. Mas ele trouxe a Ria. Ele viu o sorriso dela de novo. E também, pela primeira vez, tocou um livro de feitiço real. Era o mínimo que podia fazer. Loilio segurou o anel na mão e falou que, nesse caso, aceitava. Depois, eles saíram da casa e o professor gritou que desejava o melhor na jornada deles. Raquel falou que eles estavam saudáveis e seguros. Ria agradeceu acenando com a mão. Eles andaram, e ela perguntou pro protagonista: "Esse anel é mesmo mágico ou é aliança de noivado?" MC disse que ela era uma gata burra. Claro que era um anel mágico. Ele podia sentir a energia vindo dele. Daí, ele pensou que, infelizmente, não sabia o que ele fazia, mas ia descobrir depois que ela o levasse para a Floresta Grande. Era estranho, mas talvez ele estivesse se divertindo porque estava viajando sozinho há um mês. Então ele se virou para ela. Ela perguntou: "Que foi?" Ele falou que tinha algo que não tinha tido tempo de contar. Ela perguntou animada: "Ele tá apaixonado por ela?" Ele falou: "Não, para ser sincero, ele até tinha se apegado um pouco a ela, então tinha se preparado para essa conversa." Depois, falou que queria contar o nome verdadeiro dele. O nome dele é Loilio Crowley. Ela ficou muito surpresa. Foi até ele e perguntou se era o famoso mago. Ela sempre quis saber o quão sinistro ele era, mas não achava que ele fosse tão gente boa assim. O protagonista pensou: será que ele é mesmo gente boa? Então colocou a mão na bochecha, e ela perguntou:
tá tudo certo. Mas, de repente, alguém chamou o nome dele atrás deles. Eles foram cercados totalmente. Loi Liu pensou que estavam cercados por humanos e meio-humanos. Um deles chamou a Ria. Ela quis falar algo pro protagonista, mas ele interrompeu e falou que estava tudo de boa. Era normal os membros da tribo dela virem buscá-la pessoalmente. Ele mandou ela ir. Ela correu pros membros da tribo. Se o Jake conseguisse fugir bem e entregar a mensagem, tudo devia correr liso. Era hora de ele partir. Aí, alguém puxou uma arma e falou que roubar a princesa dos meio-humanos era muito mais sério do que tudo o que tinha rolado antes. Depois gritou que eles estão na maior treta de vida ou morte. Por causa dele, podiam morrer. MC ficou bolado e perguntou do que ele estava falando. Aí sentiu a presença de magia negra do Zordia e do Jake. Ele era o único que usava magia negra. O protagonista gritou que não era ele. Como resposta, mandaram ele calar a boca e atiraram. Ria ficou chocada com isso e tentou se soltar para salvar ele. Um tempo depois, a sede da Ordem dos Cavaleiros Heróicos é uma prisão subterrânea. Leavelia estava sentada atrás das grades e pensava na jaula com algemas que limitavam os poderes mágicos e uma barreira que fazia ele não conseguir fugir dali. Jake estava tão mal que nem acordava. Naturalmente, o herói Reinhard não ia querer ouvir o lado dele, já que era inimigo. Se ele se soltasse e começasse a briga, a reputação dele só piorava. Era foda. Depois de tudo, podia ser o fim para ele agora. Aí ele olhou para lado e viu a Leon. Ela falou o nome dele e começou a andar até ele, mas tropeçou e caiu. Quando levantou, falou o que fazia mó tempo. Ele falou o nome dela. Ela disse que ele lembrava do nome dela e isso a deixou muito feliz. Depois falou que tinha ouvido o que rolou com os membros da ordem. O protagonista respondeu que não foi ele. Ela respondeu feliz que sabia disso. Ela acreditava nele. Sabia que o Loi Liu que tinha salvado ela nunca ia fazer uma coisa tão brutal. Aí pediu para ele esperar, porque precisava convencer os outros do contrário. Ele falou que não precisava. Ela perguntou surpresa: o quê? Ele disse que era problema dele sozinho. Ela respondeu que ainda devia um favor a ele. Além disso, ela só queria ser útil para ele. Ele disse que não queria ajuda. Ela respondeu brava que era princesa e prometeu que ia ajudar ele. Enquanto isso, Yugri chegou e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela tentou mandar ele embora e disse que tinha sentimentos profundos pelo Loi Liu. O protagonista pensou que tinha acabado de ouvir uma piada. Elsa sentou e viu Zordi e Jake deitados inconscientes. Aí chegou o Reinhard. Ela desejou bom dia. Ele respondeu na mesma. Ela falou que esperava que tudo ficasse bem. Ele colocou um vaso na mesa, e ela falou que ela não negava a versão, mas duvidar daquela pessoa sem prova sólida era meio estranho. Ele sentou do lado dela, acariciou a cabeça dela e falou que ela era muito bondosa. O único mago que usa magia negra é o Loi Liu. Com certeza é ele. Ele odeia ver os amigos se machucarem. Tem que garantir que isso não aconteça de novo. Aí ele foi para a saída, acenou e falou que precisava ir, deixando tudo com ela. Ela ficou lá, de boa, observando Jake, quando de repente ele mexeu os dedos. A mina ficou passada. Tipo, caraca, que loucura. Enquanto isso, o MC estava subindo as escadas, todo vigiado pelos guardas. Quando chegaram na sala, a galera do time Reinhard encarou ele, e um deles soltou que o cara tinha chegado. O protagonista ficou bolado, meio perdido na cena. Aí, do nada, apareceu o Reinhard. O cara mandou na lata que não tinha tido notícias do protagonista nos últimos meses, então nem sabia onde ele estava. Mas que ele não esperava que o MC fosse fazer um bagulho daquele com os parças, e já lançou o desafio para um duelo. O Loi Liu chegou perguntando por quê. Reinhard respondeu que queria resolver isso na Marran, mano. Queria encarar ele pessoalmente. O protagonista fechou os olhos, chamou o cara de idiota e ainda mandou na moral: por que a gente não troca uma ideia antes? Pô, Reinhard gritou na lata. O que tem para conversar com alguém como ele? O protagonista negou que tivesse feito aquilo. O Reinhard rebateu que eles tinham provas, então não tentasse passar a perna neles. Pegou a espada na mão e soltou que nunca ia perdoar o MC. Foi aí que os guardas começaram a tirar as algemas dele. O MC ficou na dele, pensando que o cara realmente queria treta. Queria até trocar uns golpes antes de trocar ideia, mas se ele não segurasse a onda, só ia deixar os outros mais bolados. Aí, falou: então, bora pro que der e vier. Tirou o livro de magias e começou a lançar um feitiço. Reinhard partiu pra cima na hora, mas o herói conseguiu desviar. Ele até deu a dica pro cara baixar a espada, porque a força dele era mó fraquinha perto da do MC. Reinhard nem quis saber, gritou que recusava. O Loi Liu comentou que era uma pena. Aí o MC mandou umas correntes sinistras de magia, deixando Reinhard preso,
todo travado, sem se mexer. O protagonista aproveitou para explicar que ele não tinha machucado os parças não, que quem fez isso foi a Zord quando ela virou Berserker. O Jake tentou parar a Zord, mas foi aquela confusão toda. Reinhard ficou meio incrédulo e perguntou se ele queria que ele acreditasse numa história dessas. O MC respondeu que era só perguntar quem estava lá, porque ele não queria brigar. Reinhard falou que os caras estavam em um estado tão ruim que podiam nem acordar mais. Ele se libertou das correntes na moral e soltou que o MC estava tentando fugir dos próprios pecados, chamando ele de otário. O protagonista sacou que aquela era a força da espada sagrada. Reinhard atacou e acertou o ombro do MC, que avisou para não subestimar ele. O Reinhard tentou de novo, mas não conseguiu. O MC perguntou por que ele não escutava. Disse que ele era um herói que queria justiça. Então por que não tentar entender ele? Por que não acreditar? Ele ficou na frente do cara, meio sem saber o que fazer. Continuou falando. Ou será que é só porque eu sou o Loilio? Porque eu sou o vilão? Aí abriu o livro de magias e disparou. Chega, isso aqui é mó viagem. Agora o bicho vai pegar de verdade. Mandou o círculo negro, com o Reinhard parado dentro, confuso achando que aquilo estava sugando a força dele. Depois lançou uma lança sombria. Reinhard até tentou reagir, mas o MC acertou um golpe com tudo no estômago dele, que voou longe, quebrando a parede. O MC pensou, se ele fosse realmente herói, não ia cair agora assim não, né? Aí, a galera que estava assistindo a luta levantou e encarou ele. Um deles falou que o MC era louco. Como podia fazer uma coisa daquela? A mina perguntou, quer matar não só os parceiros, mas o líder deles também. O protagonista ficou pistola e pensou, eu que chamei o cara para duelo e ele cortou o ombro dele. Depois mandou todo mundo se afastar, dizendo que não queria arrumar confusão com eles. Reinhard voltou para a sala e falou para a galera não tretar. Pegou na mão do MC e disse que era só o duelo deles, que ele só estava contra-atacando. Mas disseram que não adiantava lutar sozinho, tinham que derrubar ele junto. O MC respondeu que se ele não conseguisse vencer, então tudo era inútil. Falou também que não queria ver os parceiros sofrendo mais. Apontou a espada na frente e gritou avante, dizendo que a vitória seria dele. O MC usou magia para lançar várias lanças, mas o Reinhard desviou tranquilo. Ele correu para atacar e o MC decidiu bloquear com a mão, que levou uma baita dor da espada. Aí ele usou o sopro do espírito da chama e mexeu a mão. O MC pensou, esse cara só tá ficando mais forte. A bênção dessa espada e o apoio dos parças. Será que é algum tipo de plot armor? Reinhard partiu para cima, gritando que o MC tinha machucado os parceiros e roubado a princesa. Perguntou se o MC tava dando desculpa agora. O MC usou magia e respondeu que já tinha explicado tudo isso. Contou que a Ria tava saindo da floresta para encontrar uma amiga antiga. Ele só tava cuidando dela quando tudo aconteceu. Bloqueou o ataque. Reinhard perguntou se o MC ia continuar mentindo desse jeito. O protagonista disse que não adiantava mais explicar, e lembrou de um pedaço da infância dele, quando disseram que alguém como ele nunca podia fazer coisa boa. Disseram que ele não era mais filho, que não ia conseguir vencer eles. Essa foi a verdadeira solidão do Loilio. As lembranças acabaram ali. O MC gritou que era assim que todo mundo era rejeitado, sem nem ouvir o cara. Reinhard ficou confuso e perguntou o que foi. O MC deu um golpe forte no rosto do cara, que voou pro lado. O protagonista fechou o punho e falou que ele era forte só porque era o herói da justiça. Saltou em cima dele e começou a descer a mão no rosto do Reinhard. Falou que ele deveria ser odiado só porque era o Loilio, que ele quer viver, quer ser feliz, quer ser reconhecido, tem direito até de fazer alguém feliz. Afinal, ele também tem motivo para proteger os outros, né? Reinhard estava todo quebrado e perguntou por que ele estava chorando. O protagonista sentou em cima dele, olhou no olho e derramou uma lágrima. Depois fechou o punho e bateu de novo. Sentiu que não conseguia sentir o corpo. Reinhard pegou a espada, segurou firme e fincou no estômago do MC. O Loilio sentou e cuspiu sangue. Reinhard levantou e encarou ele. Falou chega. Naquele momento, a Elsa entrou correndo e gritou para. Aí a Cláudia e o Yugri chegaram. Ficaram na frente do MC para proteger ele. Um deles falou que a briga tinha acabado. Reinhard respondeu que quase conseguiu se vingar dele. Pegou a cabeça e falou que isso não era o jeito dele, que normalmente ele não matava se estava inseguro. A galera toda ficou bolada. Reinhard perguntou o que foi. Disseram que o MC não roubou a princesa, nem bateu na Zordia ou no Jake. Tudo o que ele falou era verdade. Reinhard falou que não podia ser, que precisava de provas. Perguntaram se ele tinha tanta certeza assim. Reinhard apontou o dedo pro MC e falou que ele era um hipócrita. O protagonista pensou é verdade.
Por mais que ele tente, ninguém ia acreditar. Se ele, que nunca foi salvo de verdade por ninguém, escolheu o mal, por que ele faria isso? Cláudia disse que o MC salvou eles, que sem ele, o lugar dela ainda estava debaixo de pressão, que ele era definitivamente o salvador dela. Outro cara falou que no começo ele nem acreditava que o MC tinha derrotado o dragão mais rápido que ele, mas o fato é que o povo foi libertado do mal do passado. Ele confiava no MC. E o Gel falou que eles eram os cavaleiros reais, tinham vindo por ordem do Leão. Agora era a vez deles proteger o MC, que tinha sido o salvador deles. Elsa disse que o Jake acordou e contou tudo pra ela. Loelio ajudou a princesa a encontrar a amiga e depois protegeu ela da Zordia, que estava em modo berserker. Elsa chorou e falou que apontar a espada pra pessoa inocente era errado, que isso precisava acabar. Reinhard respondeu que era mentira, que tudo era culpa do Loelio, que vilão nunca ajuda ninguém. Elsa falou que ele não ouviu ela e atacou sem provas. Pediu para ele admitir que estava errado. Disse que ninguém mandou ele fazer aquilo. Então Reinhard se ajoelhou e a equipe toda correu até ele. Elsa segurou a mão do MC e pediu para ele não morrer. O protagonista disse que não queria morrer, que odiava finais ruins. Naquele momento, todo mundo levantou e olhou para ele. Ela respondeu que ele tinha salvo alguém, que agora tinha gente que finalmente entendia ele. Pediu de novo para ele não morrer. Disse que ele devia continuar vivendo. E nesse momento, o anel brilhou e iluminou tudo. Todo mundo começou a cobrir o rosto com a mão por causa da luz forte. Todo mundo ficou sem saber o que fazer. E, na mesma hora, eles sumiram. Elsa se viu numa caverna e perguntou onde estava. Quando estava do lado do personagem principal, de repente foram jogados para trás por uma luz forte. Ela se levantou e começou a andar pela caverna, achando que tinha ouvido um som fraco de vento do outro lado. Se ela encontrasse uma saída, provavelmente ia descobrir quem era o dono daquela roupa. E justo nesse momento, o personagem principal apareceu na frente dela e perguntou para onde ela estava indo. Ela ficou mó assustada e gritou. Aí os dois sentaram perto do fogo, e o protagonista falou que não acreditava que ela tinha ficado tão assustada que até mijou nas calças. Ela sentou no chão e pediu para ele não ficar lembrando disso. O protagonista pensou que talvez ele tivesse tido uma sorte, mas que ele não era lá um cavalheiro, então aquilo não valia para ele. Então ela olhou para ele e perguntou como as feridas dele tinham cicatrizado tão rápido. O que ele fez? Ele respondeu que um mago tinha dado para ele esse anel, e parece que tem 2 feitiços nele, que ativam quando o dono do anel está em perigo. O primeiro feitiço curou as feridas que ele levou da espada sagrada, e o segundo teleporta ele para um lugar aleatório. Quando o anel os teletransportou para aquela caverna, ele foi expulsar os goblins que estavam sentados lá. Quando ele voltou, ela começou a berrar com ele. Ela pediu desculpa. Ele colocou a camiseta e falou que estava tudo tranquilo. Ela perguntou quando podiam voltar. Ele respondeu que só iam sair dali quando a tempestade lá fora passasse. Ela ficou surpresa e perguntou: tempestade? Ah, então era por isso que ela ouviu aquilo. Não era vento. Ele ficou parado na saída da caverna, olhando pro furacão. Esse lugar se chama Continente do Diabo. Ele percebeu isso quando viu o clima esquisito fora da caverna. Também é conhecido como um lugar espiritual. Foi onde rolou o primeiro conflito entre humanos e demônios, que durou mais de 100 anos. Um lugar onde os seres vivos foram exauridos e só as raças mais fortes e os monstros sobreviveram. Terras do Barão e clima estranho não são novidade aqui. Ele tirou a bússola, olhou para ela e pensou que estava só chutando. Mas se a memória dele não falhasse, Espanha ficava no sul do Continente do Diabo. Elsa ficou sentada, tristona. O protagonista achou que ninguém ia pensar que ele tinha sequestrado ela. No momento, ele estava pensando no que ia rolar depois desse teleporte. Reinhard amava ela demais, então estava sempre procurando por ela. Ali naquele ambiente cabuloso, provavelmente ninguém ia atrás deles. Ele cruzou os braços no peito e pensou que se eles voltassem logo, com certeza ele ia levar um pé na bunda ou até ser morto. Depois ele pensou que aquilo era uma missão nova. Acontecesse o que acontecesse, ele tinha que trazer ela de volta inteira. Eles andaram pelo deserto. O protagonista pensou como o clima estava ruim. Parecia que a tempestade da noite tinha levado embora todas as nuvens que existiam. Elsa virou para ele, mas ele já cortou ela dizendo que, se ela queria uma poção que aguentasse o calor, eles já tinham acabado. Ela respondeu que não queria isso. Queria saber por que ele ainda estava de treta com o Reinhard. Toda vez que eles se encontravam,
ele parecia mó puto. Ele perguntou o que ia mudar se ele contasse. De qualquer jeito, ele não ia perder tempo explicando para ela. Ela falou que entendeu tudo. Ele era o tipo de cara que não descansava enquanto não fosse o melhor na área dele. Por isso que ele desprezava o Reinhard. Considerando que ele estava no pé do Reinhard há mó tempão, era natural ela fazer essas perguntas. De repente, uns escorpiões apareceram na frente deles. Elsa ficou mó assustada e gritou que eram gigantes. O protagonista aconselhou ela a não fazer tempestade em copo d'água com esses insetos normais. Aí ele sugeriu que ela usasse magia de fogo, já que ela também era maga. Eles mataram todos os monstros com magia. Do nada, outro escorpião começou a sair da areia atrás dela. Ela ficou com mó medo, mas o protagonista conseguiu derrotar. Eles continuaram pelo deserto. Ele perguntou se ela cansava fácil assim. Ela falou que não, nem um pouco. Não era surpresa, já que aquele não era um campo de batalha qualquer. Aí ele disse que ela era inútil. Se eles se metessem em alguma roubada aqui, Deus que sabe o que ia rolar. Ele a pegou no colo e saiu carregando. Ela falou que eles tinham acabado de se conhecer e que ela não achava que aquilo era certo. Ele mandou ela calar a boca. Ele detestava a mulher que atrapalhava e fazia você sentir que ela estava pronta para morrer a qualquer momento. Ela falou que não era tão fraca assim. Até o Reinhard podia confirmar. O protagonista respondeu que ela não parecia assim. Elsa ficou pistola com ele. O protagonista pensou que às vezes ela era meio parecida com o Reinhard, e que esse tipo de garota curtia ele. Enquanto isso, já era noite. Ela estava sentada na areia e falou que não conseguia entender, se ela não tivesse se mexido por vontade dele. Então por que ele ia se importar com ela? Aí ela perguntou por que ele não tinha deixado ela na caverna. Será que era porque ela tinha defendido ele naquela hora? Mas, na real, ela tinha feito aquilo pelo Reinhard. Ela não queria que ele virasse um assassino. O protagonista respondeu que ela tinha dito que fez aquilo pelo Reinhard, mas ele foi quem começou essa confusão toda. Será que ela acha que ele merece perdão? Ela respondeu, claro, ele é só gente boa demais. Ele ficou surpreso e respondeu que ela também não era melhor. Ela era uma heroína muito doce e honesta. Ela era desajeitada e bondosa. Amava flores e sempre queria o bem com muita firmeza. O único problema era que ela tinha se apaixonado pelo Reinhard. No fim das contas, para ser sincero, era difícil para ele entender por que gostava tanto dela. Aí ele falou que não ligava que ela tinha defendido ele. Enquanto ela estivesse com ele, ele não ia deixar ela morrer. Ela perguntou por quê. Ele respondeu que não era nada bom para ele. Se ela morresse, ia ser um baita prejuízo para a reputação dele. E além do mais, ele só queria que ela tivesse uma vida feliz com ele, para que ela, como heroína principal do jogo, encontrasse a felicidade dela. Reinhard e Elsa se encontraram no meio da Floresta Proibida, onde ela tinha ficado selada por mais de 1000 anos. Mas Reinhard teve dó dela, quebrou o selo e assim começou a história do jogo. Lá no fundão da alma dela, tem um poder que pode virar o mundo de cabeça para baixo e ao mesmo tempo manter a harmonia. Se ela perder esse poder, o mundo vai simplesmente desabar. O protagonista sentou do lado dela e pensou que muita gente queria pegar esse poder, então ela precisava proteger a todo custo. Ela colocou a cabeça nos joelhos. Ele pensou que estava cansado de ajudar todo mundo e que precisava tirar uma soneca. Ele apoiou a mão no queixo, encostou o rosto nela e dormiu. Elsa viu que ele estava dormindo. Levantou e saiu correndo. Pensou que ele não podia ter um motivo para ajudar ela. Talvez só estivesse tentando tirar vantagem. Ela parou. Olhou para o céu e pensou que não via nenhum monstro. Esperava estar numa área segura agora. De repente, o chão começou a desaparecer debaixo dos pés dela e ela caiu num labirinto. Então se levantou, usou a magia para acender um fogo. Começou a olhar em volta e perguntou: isso aqui é um labirinto? Pensou que a saída lá de cima era muito alta para alcançar. Ela precisava achar uma saída na superfície. Tava difícil. Mesmo tendo conseguido escapar do Loilio, ela estava meio perdida. Sentou no chão, triste, dizendo que sentia falta de todo mundo. Derramando uma lágrima, falou que se arrependia das besteiras que falou para ele. Ela estava muito arrependida. De repente, umas coisas estranhas começaram a acontecer com ela. Ela ficou surpresa e perguntou o que tinha acabado de rolar. Levantou, olhou ao redor e pensou que talvez tivesse alguém além dela ali. Aí começou a correr, achando que tinha que sair dali o mais rápido possível. Viu umas portas e passou por uma delas. Um monstro enorme apareceu na frente dela. Enquanto isso, o MC acordou e pensou: como assim eu não fiquei de olho até o fim? Não acredito que ela fugiu enquanto eu dormia. Ele olhou para as pegadas e viu que estavam fresquinhas. Seguiu as marcas e chegou num buraco que levava pro labirinto. Pensou que talvez aquelas pegadas não fossem as mesmas. No jogo,
O labirinto ficava ali perto e a chance de encontrar monstros lá dentro era muito maior que o normal. Elsa não era capaz de lutar, então podia já estar derrotada. Porém, se ela tivesse cruzado com o mestre do labirinto, provavelmente ele já tinha explicado para ela onde ir para capturar ela. Ele ficou olhando para o buraco no chão e pensou que, nesse caso, deveria ir para a sala do chefe. De qualquer jeito, não parecia tão difícil. Ele pulou no buraco e, como já tinha grindado ali muitas vezes no jogo, caiu e os monstros começaram a se aproximar. Ele olhou para eles e falou: essas criaturas. Aí ele pensou que todos eles eram de um rank só, perfeito para aliviar o estresse. Eles correram para atacar, mas ele conseguiu lidar com eles muito fácil e rápido. Depois ele correu pelo labirinto para procurar o chefe. Virou a cabeça pro lado e pensou que dava para virar naquela esquina. Virou e viu as portas. Chutou elas para abrir. Entrando na sala, ele viu um monstro gigante segurando a Elsa nas mãos. Muito provavelmente o cara queria devorar ela. A mina estava pendurada de cabeça para baixo, gritando para ele ajudar. O protagonista ficou de cara com a cena, tirou seu livro da mochila e falou que essa mina só dava problema. Com a magia dele, cortou todas as mãos daquele monstrão, liberando ela na hora. Aí ele começou a atacar o bicho. Mandou um raio de fogo em cima dele. A Elsa, ajoelhada, pediu desculpa, toda arrependida. O protagonista deu um tapinha nela e falou que iam trocar ideia depois. Com a magia, ele criou uma lança, arremessou no monstro e conseguiu derrubar o bicho. Depois, o cara pegou firme na própria cabeça, tipo tenso. A Elsa ficou meio sem entender e acabou abraçando ele. Eles foram andando pelo labirinto, e o protagonista pensou que os monstros Srank se recuperam rápido, então é foda ficar numa briga longa com eles. Tentou usar uma magia negra que mata o inimigo numa só, mas, como ele esperava, isso drenou muita energia dele. A Elsa segurou a mão dele, toda sem graça, pediu desculpa e falou que estava muito envergonhada por ter dado tanto trabalho para ele. O protagonista falou para ela esquecer isso. Ela devia estar com medo e preocupada com ele. Por causa da personalidade durona dele, é difícil mostrar para ela que ele é parceiro. A mina disse que não queria dar trabalho para ele. Ela não queria morrer e deixar ele em encrenca com o Reinhard de novo. O protagonista respondeu que só precisava ficar de olho nela mesmo. Além disso, ela se destacava no meio daqueles otários porque estava completamente desesperada. Aí ele perguntou para ela: entendeu? Ela respondeu: sim. Depois falou o quê? Ele cortou e perguntou se ela queria dizer mais alguma coisa. Ela agradeceu por ter salvado ela. Ele perdoou e mandou ela não fazer mais besteira. Eles seguiram andando pelo deserto e ele falou que ia ter que visitar a cidade, mesmo que tivessem que andar o dobro da distância. Ela perguntou: que cidade? Ele respondeu: Arcádia. Ela já tinha ouvido falar desse nome. Era um lugar comandado pelo Reinhard. Arcádia fica no noroeste, perto do mar, onde o herói lutou contra o Rei Demônio. Embora seja sabido que ele ficou responsável pela administração das cidades nesse continente brabo, muita coisa faltava por lá, e era muito difícil sustentar a região. Se tu olhar o cenário do jogo, as vilas são todas pobres por falta de comida. No final da história, o Reinhard descobre isso e fica na maior bad. Mas, já que ele tá lá, quer tentar assumir essa responsabilidade. Enquanto isso, eles chegaram no portão da cidade. A Elsa olhou surpresa e perguntou: isso aqui é mesmo Arcádia? Uma flecha foi lançada contra eles. Era a galera da cidade. Tavam de tocaia, segurando o arco nas mãos. Perguntaram quem eles eram e de onde vinham. O protagonista disse que perderam a casa na guerra e que ouviram falar que eles podiam ajudar. A Elsa cochichou, querendo saber do que ele estava falando. Ele respondeu que, se ela quisesse fazer amizade, tinha que seguir o que ele mandava. Aí ela gritou que, se não deixassem eles entrar, iam ficar sem lugar para ir e iam morrer. Pediu ajuda. Então ordenaram que eles guardassem as armas, e os portões se abriram. Um dos moradores chegou junto e falou que eles deviam ter vindo de muito longe, e ofereceu para mostrar a cidade toda. Andaram pelo lugar e deram uma geral. Viram gente sentada na rua, toda cabisbaixa. Depois foram para a sala de jantar. Ela falou que nem sabia que a cidade estava naquela situação. O protagonista respondeu que o Reinhard também não sabia. Eles sempre tentam maquiar as coisas, dizendo que tá tudo certo em Arcádia para enganar os outros e se livrar dos problemas. A sociedade simplesmente não quer ajudar os demônios que moram ali, já que eles eram inimigos antes. Ele trouxe uns pratos de comida, colocou na mesa e falou para ela comer, zoando que uma pessoa patética como ela não recuperava a força nem comendo. Ela olhou e agradeceu pelo rango, pegou a colher na mão e experimentou. Falou que estava delicioso,
bem mais gostoso do que os ratos ou monstros que eles tinham comido por um tempão. Ela agradeceu os moradores pela comida, né? Aí completou que era muito gostoso mesmo, nunca tinha comido nada igual. Perguntou o que tinham colocado. Ele disse que era tempero especial. Mandou ela ficar de bico calado enquanto comesse. Ela deu uma olhada pela janela e falou, atrás dele. O protagonista se virou e viu umas crianças olhando a comida e babando. Ela perguntou o que eles iam fazer. Ele chamou as crianças para a mesa e colocou comida na frente deles. Eles comeram rápido e agradeceram. Depois começaram a se apresentar. Um disse que era o Ars. Ele ouviu que tinha um novato por ali e veio dar um alô. Outra disse que era Jéssica. Ela estava de saco cheio da comida sem graça que tinha em casa. O terceiro falou que era o Rui. Ele pediu desculpa, mas o navio parou de ir lá faz uns meses, então tava foda para eles resistir. O protagonista pensou que devia estar pior do que ele imaginava, já que não recebiam ajuda há 3 meses. Perguntou o que achavam do herói. Eles responderam que ele era um hipócrita, mentiroso e vilão. Ele falou que isso era meio pesado. Eles disseram que não achavam não. A Elsa ficou tristona ouvindo isso. Primeiro, ele precisava ensinar esses 3 a sobreviver nesse mundo brabo. Ele queria fazer a galera daqui viver na moral, sem depender dos heróis. Aí ele perguntou se eles queriam ficar mais fortes. Olharam para ele, surpresos, e perguntaram como assim. Responderam em coro, sim. A Elsa perguntou se ele não ia querer tirar metade da vida deles, né? O protagonista perguntou o que ela estava pensando. Virou e falou que precisava ir fazer a patrulha antes que escurecesse. Ela falou que entendeu e pediu para ele se cuidar. Enquanto isso, ele deu uma volta fora da cidade. Parou e pensou que o povo daqui dividia a comida deles, mesmo sem ter muita coisa. Eles mereciam agradecimento. Devia ter uma presa fácil por perto. De repente, um javali enorme apareceu na frente dele. Ele tirou o livro, gritou jackpot. Com magia, criou lanças e atacou o bicho, derrubando ele. Ficou felizão, achando que teve sorte de achar esse porco gigante tão rápido. Chegou perto dele porque não dava para carregar tudo, mas pelo menos podia levar o máximo que conseguisse. De repente, um cara apareceu do nada, vindo do livro. Ele se ajoelhou, colocou a mão no peito e falou que era o Rei Dragão Boróis, à disposição. O protagonista criou uma lança com magia e quis matar o cara, mas ele gritou para esperar. Falou que não tinha intenção hostil e pediu para guardar a lança. O protagonista perguntou por que ele ainda estava vivo. Boróis respondeu que, resumindo, o portal ilusório do inferno deu a ele uma escolha: virar servo leal do Loilio pro resto da vida ou se juntar às criaturas que vivem dentro dali. Ele escolheu servir com sinceridade. O protagonista falou que ele estava planejando esfaquear ele pelas costas na primeira chance. Boróis disse, não, mesmo depois de ser liberado, ele tem que jurar lealdade de verdade. Além do mais, a raça dos dragões sempre seguiu o mais forte. O protagonista ficou chocado. Pensou que, por algum motivo, não curtiu ouvir isso de um mulherengo malvado. Chamou o livro para perto do rosto e mandou o Boróis voltar para lá. Boróis pediu para parar e falou que ia provar que era útil. O protagonista disse que, então, ali na hora, pegou a carcaça do javali. Queria deixar a carne pro povo de Arcádia, né? Falou que ele não precisava se preocupar, podia voltar pro livro quando quisesse. O protagonista pensou que ele era realmente útil, mas ainda rolava o risco de traição. Ia usar ele até esse momento. Chegaram na cidade e Boróis desapareceu. A carcaça do javali ficou jogada no chão. O protagonista falou que não gostava de só receber sem retribuir. Se tivesse sobra, deviam secar. Os moradores ficaram de cara com isso. Um falou que pensar que ele matou aquele bicho sozinho. 2 disseram que era bom o tal do Sr. Tari ter chegado. O protagonista pensou que não ia contar que ele era um mago metido, só para garantir. O homem falou que eles caçavam no Vale dos Devoradores de Ossos e iam ficar felizes se ele entrasse junto. O protagonista perguntou se ele queria caçar. Ele topou numa boa. O homem agradeceu por isso. Elsa ouviu tudo e perguntou se podia ir junto. Ela comentou que o protagonista tinha ensinado para ela vários feitiços de ataque no caminho até ali e que queria ajudar o máximo que pudesse. Além disso, disse que era importante ganhar experiência em batalhas reais. O protagonista deu permissão e mandou ela fazer o melhor possível. Elsa ficou extremamente feliz com isso. O homem respondeu que quanto mais gente, melhor, e que eles sairiam para caçar em 5 dias, como planejado. 5 dias se passaram e eles partiram para a caçada. Derrubaram muitas carcaças. Um dos caçadores comentou que Elsa tinha usado um ótimo feitiço. Ela respondeu que Tori era um bom professor. Eles perceberam que nunca tinham matado tantos assim antes. Provavelmente apareceria monstros mais fortes depois, mas enquanto os magos estivessem com eles, provavelmente ficaria tudo bem.
O protagonista achou aquilo bem estranho. Monstros de baixo nível é que deveriam viver no Vale dos Devoradores de Ossos. Será que matar gorgos tinha deixado os monstros da região em alerta? Mas, de repente, um monstro apareceu diante deles. Mal tiveram tempo de se virar quando viram a criatura. Elsa gritou para tomarem cuidado, mas já era tarde. O monstro atacou um dos caçadores. Eles conseguiram matar esse monstro, mas o caçador também morreu. Os caçadores ficaram em choque e perguntaram o que tinha acontecido. Será que tinham deixado algum monstro escapar? Outro caçador gritou que um grupo de monstros estava se aproximando pelo leste. O protagonista pensou que aquilo era péssimo. De repente, o caos começou. Primeiro, era preciso tirar todo mundo dali. Ele gritou para recuarem, porque cuidaria do resto. Elsa estava sentada perto do caçador morto. Eles se aproximaram dela e disseram que não havia nada que pudessem fazer. Então, ela pegou a espada na mão e partiu para o ataque. Ela matou com facilidade todos os monstros que queriam atacá-los. Em seguida, jogou a espada no chão e se ajoelhou. Ela começou a chorar. O protagonista foi até ela e perguntou o que tinha acontecido. Ela o abraçou. O protagonista pensou que já não conseguia vê-la como uma heroína indefesa. Ela tinha mudado demais, porque conseguiu aguentar as provações dessas terras desconhecidas com um corpo tão frágil. Ela contou que, lá no labirinto, estava sozinha e não conseguiu fazer nada. Achava que precisava tentar ficar mais forte, mas, no fim, os outros continuavam protegendo ela. Ela não foi capaz de ajudar no momento certo. Se isso continuasse, não conseguiria encarar os caras da Ordem dos Cavaleiros. Então, ela perguntou o que deveria fazer. Ele aconselhou que ela se tornasse alguém digna, capaz de proteger os outros. Um mês se passou desde então. Ele ensinou os homens a caçar e as mulheres a cozinhar. Também dividiu seus conhecimentos com as crianças, nossas Jéssica e Rui. Para aproveitar o desejo das crianças órfãs que queriam ganhar força para ajudar os outros, ele as tomou sob sua proteção, treinou, dividiu comida com elas e as instruiu na arte da magia. Bars minerava minério. E então gritou que tinha conseguido. Jéssica disse para ele que ele era incrível. Rui cerrou o punho e falou que também precisava tentar. O protagonista pensou que o povo dali entendia tudo muito rápido. Talvez sempre tivessem talento, mas não tinham como mostrar isso antes. A cidade ficou mais movimentada, e parecia que ele nem tinha notado como Elsa também tinha feito amigas. Ela estava sentada com uma amiga, que perguntou, "Não é ótimo?" Elsa perguntou o que ela queria dizer com isso. A amiga explicou que, mesmo já tendo alguém de quem gostava, ela era protegida por outro cara. E, embora o protetor dela parecesse um pouco assustador, ele também era um cara bonito, como em um conto de fadas. Elsa levou a mão ao queixo e respondeu que nem sabia direito. Então, a amiga perguntou se ela achava que Tori tinha sentimentos por ela. Elsa perguntou, "Sentimentos? Que tipo?" A amiga respondeu que não achava que ela fosse tão ingênua assim. Em seguida, acrescentou que com certeza havia um motivo para aquele cara ser tão protetor com ela. Por exemplo, ele podia gostar dela. Elsa olhou para ela, surpresa, e respondeu que, claro, achava ele incrível, mas não tinha sentimentos românticos por ele. Então, pensou que, na verdade, talvez tivesse sim. Elsa comentou que sempre ficaria desconfiada dela. A amiga perguntou, "Isso quer dizer que você ficou feliz?" Elsa fechou os dedos e respondeu que não era bem isso. A amiga riu e disse, "Viu? Era disso que eu estava falando." Anoiteceu. O protagonista ficou em pé na torre, observando a situação. Elsa foi até ele e perguntou por que ele queria ajudar aquelas pessoas. O protagonista respondeu que não precisava de um motivo. Ela disse que, levando em conta o passado dele, o protagonista a interrompeu e perguntou se ela achava que aquilo era impossível. Ela pediu desculpas. Ele disse que tudo bem e que não havia necessidade de pedir desculpas por cada coisinha. Depois, acrescentou que as pessoas podem mudar se escolherem o caminho da redenção. Não importa quão graves tenham sido os pecados delas, elas com certeza vão mudar. Ela perguntou, "Então ele vai ser perdoado?" O protagonista respondeu que não sabia, que já tinha ido longe demais, mas que não pretendia mais machucar ninguém nem ficar assistindo os outros sofrerem. Se fosse preciso, ele seguiria o caminho da correção pelo resto da vida. Ela perguntou, "E se eu quiser trilhar esse caminho junto com você?" Ela olhou para ele e apertou as mãos contra o peito. Em seguida, completou, perguntando se estaria tudo bem se ela dissesse isso. Ele olhou para ela e respondeu que dava conta sozinho. Além disso, ela tinha amigas. Ela olhou para ele e concordou que ele estava certo, pedindo desculpas por ter dito algo bobo. Então ela se virou e começou a ir embora,
dizendo que tinha coisas para fazer no dia seguinte, então iria deitar. Ela agradeceu e desejou boa noite para ele. O protagonista levou a mão ao queixo e começou a pensar que ela queria passar o resto da vida com ele. Aquilo era um absurdo. Ele tinha entendido tudo errado. Depois de mais um mês, eles treinavam com espadas. Ela era muito boa nisso. Depois, ela se sentou no chão e disse que nunca tinha acertado um golpe nele. O protagonista respondeu que ela não era tão ruim assim. Ele avaliou que, graças ao porte físico pequeno, ela se movia com agilidade e seus golpes de espada eram mais rápidos. Na visão dele, ela tinha mais talento com a lâmina do que com magia. Em poucos meses, ela já tinha se tornado a melhor em Arcádia. Então ele disse que o treino da manhã tinha acabado e sugeriu que fossem comer, e ela concordou. Ars, Jéssica e Rui desejaram um bom dia para eles. Rui disse para Ars e Jéssica não exagerarem. Todos se sentaram à mesa e o protagonista afirmou que naquele dia ensinaria magia avançada para eles. Rui, segurando um garfo com comida na mão, disse, finalmente. Ars bateu a mão na mesa e perguntou, um feitiço poderoso de explosão. O protagonista respondeu, não. Em seguida, Ars quis saber, então ele vai explodir alguma coisa? Ele tinha passado a manhã toda treinando os alunos. Depois, um dos moradores se aproximou e disse que estavam contando com ele para a caçada de hoje. Ele respondeu, certo, e, durante o dia, ajudou em vários serviços, um dia comum. Talvez essa fosse a paz com que ele tanto sonhava. Os caçadores então conversavam entre si e um comentou que tinham capturado outro grandalhão. Outro reparou que o número de vítimas tinha diminuído e tudo estava mais calmo ultimamente. O protagonista ficou ali, satisfeito, pensando que tudo estava indo bem e que, nesse ritmo, conseguiria recuperar a própria reputação. Então uma mulher apontou o dedo para ele e perguntou, o que está acontecendo na cidade? Havia fumaça saindo de lá. Algumas horas antes, um navio tinha chegado ao porto de Arcádia. Elsa estava parada, observando o navio da Ordem dos Cavaleiros Heróis finalmente atracar trazendo suprimentos. Mas havia algo estranho. Por que a Igreja Espiritual estava com eles? A Igreja Espiritual é uma organização discriminatória que odeia e persegue demônios. Segundo os moradores, eles nem reconhecem a existência desse lugar. Então alguém falou com ela. Era Elliot. Ele disse que fazia muito tempo que não se viam. Todos tinham procurado por ela. Foi um grande azar ela ter sido enviada para o continente dos demônios. Elsa respondeu que alguém a ajudou e que era grata a ele por isso. Ela disse que gostava de viver em Arcádia. Elliot respondeu que tinha entendido e ficou feliz em ouvir aquilo. Então ela perguntou, onde está Renhar? Ele contou que Renhar não veio. Tinha pedido para ele e para seu melhor amigo resolverem as coisas. Na verdade, a presença dele ali seria problemática. Elsa perguntou, problemática? O homem atrás dela gritou que era verdade. Teria sido horrível se não fosse a ajuda do Sr. Tori. Quem sabe o que teria acontecido com eles? Iriam deixá-los morrer de fome? Elliot coçou o pescoço e disse que devia ter sido muito difícil para eles. O homem perguntou, que tipo de atitude é essa? Foram eles que garantiram a nossa segurança. Elliot mandou ele calar a boca, puxou a espada, decepou a cabeça dele e gritou para aquele lixo ficar quieto. Então outro homem se aproximou, e Elliot disse que tinha mandado que ele providenciasse demônios, mas ele não obedeceu, o que significava que era muito burro. Em seguida, perguntou, não é, sacerdote? E o padre respondeu que ele estava absolutamente certo. Elsa ficou em choque com o que viu e caiu de joelhos. Elliot chegou por trás, segurou seu ombro e mandou que ela não fizesse aquela cara assustada. Ela finalmente sairia daquele buraco. Eles tinham vindo para purificar a cidade dos demônios. Se aparecesse algum idiota para contestar a purificação ou alguém resistisse, todos seriam exterminados. O protagonista chegou à cidade, mas era tarde demais. A cidade inteira tinha sido destruída. Então Ars chamou por ele. Ars segurava a mão de Rui, que estava morto. Jéssica estava de joelhos, chorando. O protagonista se aproximou deles e ficou olhando. Ars perguntou, o quê? Ele vai ficar bem, não vai? Você vai conseguir salvar ele, certo? O protagonista olhou para o garoto e pensou, poção. As crianças olharam para ele e falaram, uma panaceia. O protagonista respondeu que aquilo não podia ressuscitar mortos. Eles começaram a chorar ainda mais. Depois de tudo o que aconteceu, ele e os cavaleiros vasculharam a cidade em busca de sobreviventes. Só encontraram 30 pessoas. Ele pensou que Elsa também estava desaparecida. Mas ela não podia ter morrido com aquela habilidade com a espada, certo? Talvez ela também estivesse procurando sobreviventes. No fim, ficou claro que a Igreja Espiritual e a Ordem dos Cavaleiros Heróis estavam em conluio.
Por isso tantos demônios foram massacrados. Na história original, Eliot dizia que a pobreza tinha caído sobre Arcádia por causa da falta de supervisão, e que conflitos internos levaram à destruição da cidade. Era isso que ele contava. Reinhard confiava no melhor amigo e, por isso, nem desconfiou de nada. O protagonista acreditava que, se conseguisse reconstruir a cidade, a paz duraria para sempre. Todos finalmente tinham encontrado um sentido para viver e começaram a levar uma vida feliz. Mas tudo foi destruído em questão de horas. Então a amiga de Elsa apareceu e gritou que eles estavam ali. Um homem correu até ela e disse que estava muito contente por ela estar viva. Ofegante, ela se curvou e perguntou ao protagonista o que deveriam fazer. Elsa tinha sido levada por aqueles homens. O protagonista quis saber o que isso significava. Ela explicou que estava protegendo todo mundo quando quase foram mortos. Mas então um loiro chamado Eliot apareceu e disse para Elsa ir com ele, que não machucaria ninguém. Ele mentiu. Quase todos foram mortos, mas ela conseguiu escapar, e Elsa simplesmente foi levada. Será que ele estava fadado a tomar decisões ruins só porque era um vilão? Ele precisava se tornar como Loelio para sobreviver? Já tinha chegado ao limite. Agarrou a própria cabeça e começou a rir. Estava pronto para se transformar em qualquer coisa pelo bem de quem lhe era precioso. Se algo fosse arrancado dele, ele tomaria de volta a força. Então riu ainda mais alto e perguntou por que tinha duvidado de tudo aquilo. Todos ficaram confusos, e um deles o chamou. Ele respondeu que não era Tori. Ele era o mago arrogante Loelio Crowley. Enquanto isso, no navio da Ordem dos Cavaleiros Heróis, Elsa estava de joelhos. Eliot se aproximou segurando uma caneca na mão. Disse que já chegava de frescura e sugeriu que se divertissem em vez disso. Acrescentou que, no fim das contas, era um dia maravilhoso. Ela retrucou que ele tinha matado inocentes e agora bebia como se nada tivesse acontecido. Ele tomou um gole e perguntou do que ela estava falando. Em seguida, comentou que o próprio nascimento de um demônio já era um pecado em si, não era? Ela deu uma cabeçada nele. Ele segurou o queixo dela com a mão e a golpeou, deixando um hematoma no rosto. Depois perguntou quando ela tinha ficado tão ousada a ponto de encará-lo daquele jeito. Agarrou a roupa dela e disse que ela tinha perdido completamente o juízo depois de chegar ao continente dos demônios. Aproximou o rosto do dela e falou que aquelas caras sempre se escondiam atrás das costas de Reinhard e agora fingiam ser importantes. Ele a manteve viva apenas para transformá-la em sua mulher. Começou a avançar em cima dela. Elsa mandou ele parar. Ele disse que ela podia gritar salve ela, Reinhard, que ninguém ajudaria de qualquer forma. Ela fechou os olhos e disse, Loelio, salve ela. Ele olhou para ela, surpreso. Saiu correndo do quarto e perguntou que barulho era aquele. Viu pessoas de mantos negros paradas no navio. O protagonista declarou que, a partir daquele momento, aquilo seria o começo do inferno. Eliot o encarou com ódio e chamou, mago arrogante Loelio. Em seguida, gritou para os companheiros erguerem uma barreira depressa, mas já era tarde. O grupo do protagonista avançou contra eles. Um deles comentou que todos os monstros então se viraram para o sacerdote e disseram que estavam encurralados. O sacerdote respondeu que eles tinham que protegê-lo e não deixar ninguém romper a barreira. Eliot saltou, desferiu um golpe contra o protagonista e berrou para ele morrer. O protagonista bloqueou o ataque com facilidade. Eliot ficou em choque e perguntou, barreira mágica? Então o protagonista agarrou o rosto dele e o arremessou com toda a força contra o chão. Todos os seus subordinados ficaram apavorados e tentaram fugir. O protagonista olhou para eles e gritou que ninguém escaparia. Com magia, conjurou lanças contra eles e exterminou todos de uma vez. Um deles ainda estava vivo. Caiu de joelhos e implorou para ser poupado, mas uma lança atravessou sua cabeça na mesma hora. O protagonista pensou que o deus que eles cultuavam era insignificante. Ele faria todos sentirem o sofrimento que provocaram em Arcádia. Em seguida, começou a percorrer o navio, convencido de que Elsa estava em algum lugar ali dentro. Então olhou para o lado e percebeu que só havia um quarto com a porta aberta. Entrou ali e a viu. Notou o hematoma no rosto dela e ficou tomado de raiva. Ela estava apavorada. O protagonista olhou para a própria mão e pensou que não era de se estranhar que ela tremesse de medo ao ver o sangue nas mãos dele. Afinal, agora ele tinha a aparência de um vilão. Ela enxugou as lágrimas com a mão e afirmou que acreditava, tinha certeza, que ele viria. O protagonista se aproximou e afagou a cabeça dela, dizendo que era uma idiotice acreditar em alguém como ele. Depois completou que, antes de voltar para os outros, ela deveria beber aquela poção de restauração. Ele colocou o frasco na mão dela. Ela observou o líquido e comentou que nunca tinha visto nada parecido e que a cor era estranha. Ele mandou apenas beber. Quando ele mandasse beber, era para ela obedecer.
Ela respondeu que tinha entendido e tomou a poção. Em seguida, reclamou que era um pouco amarga e desmaiou. O protagonista a pegou nos braços e pensou que, na verdade, aquilo também funcionava como um sonífero. Ele não podia deixar que ela visse o horror que estava acontecendo lá fora. O protagonista voltou até o restante do grupo e perguntou qual era a situação. Um dos integrantes da sua equipe respondeu que os inimigos tinham sido eliminados, mas não conseguiam encontrar Ars. O protagonista ficou muito abalado e perguntou qual dos alunos dele tinha mais habilidade com magia avançada. Ele insistiu com teimosia que queria vingar Rui. Então o protagonista concordou, mas parecia que tinha cometido um erro ao trazê-lo junto. Ele entregou Els para as mãos da garota e, logo depois, uma explosão ecoou. Ele perguntou se ainda restavam inimigos no navio. Pensou que precisava se preparar, porque não tinha mais espaço para falhas. Em seguida, ordenou que todos saíssem e voltassem para o barco. Perguntaram o que seria dele. Ele respondeu que cuidaria dos inimigos restantes e encontraria Ars. Virou as costas para eles e gritou para irem embora. Aquela era uma ordem. Saiu correndo pelo navio, pensando que, depois de uma explosão daquelas, a embarcação não aguentaria muito tempo. Se todos procurassem juntos, afundariam rápido. Ele não deixaria mais ninguém morrer. Elliot comentou que tinha sido arriscado, mas funcionou. Ele estava no alto, segurando Ars amarrado e com a espada encostada na garganta dele. Elliot perguntou como aqueles idiotas de Arcádia tinham conseguido um protetor daquele nível. O protagonista pediu que soltasse Ars. Elliot retrucou, perguntando se ele se importava tanto assim com a vida de crianças. Recentemente, Elsa tinha chamado o nome dele. Será que tinha acontecido alguma coisa entre os dois enquanto ela estava com ele? Então acrescentou que o deixaria ir se o protagonista se matasse. Ars disse que, se ele tivesse que matar alguém, que matasse a ele. Não sentia medo disso. Mesmo que morresse, o professor vingaria a Rui e os outros. Elliot gritou furioso para ele calar a boca. Ele começou a arrastar a espada pela garganta de Ars, mas o protagonista conseguiu usar as algemas negras com sua magia. Ele lançou as correntes e puxou o garoto, mas não teve tempo de desfazer esses grilhões. Pensou, troca de lugar. Essa é a habilidade da arma sagrada dele. O protagonista se aproximou de Ars e disse que, graças a Deus, ele estava vivo. Tirou uma poção e despejou na boca do menino. O protagonista concluiu que tinha conseguido destruir as correntes. Aquilo era o melhor remédio que ele tinha. Devia conter os efeitos nocivos da magia negra. Elliot perguntou se aquele era o amigo dele do clã demoníaco. Rui disse que ele era humano e ainda falava esse tipo de absurdo. O protagonista respondeu que estava enojado de gente como ele. Será que ele tinha perdido completamente o juízo? Ele sequer fazia ideia de como era ver aqueles malditos demônios torturando a família e os amigos bem na frente dos seus olhos? De aguentar amargura e dor? De ser torturado e humilhado? Elliot segurou a espada com as duas mãos, posicionou a lâmina à frente e chamou Rui de pirralho ingênuo. Em seguida, avançou, dizendo que ele não tinha o direito de falar com tanta arrogância. O protagonista pegou a criança no colo e conseguiu desviar do golpe. Pensou que precisava proteger o garoto de Elliot. Usou magia para erguer uma parede de fogo. Depois, escondeu Ars. Elliot atravessou as chamas e disse que não entendia nada daquilo. Por que alguém como Loelio, orgulhoso e arrogante, lutaria pelos outros? O protagonista respondeu que não estava nem aí para o que um lixo como ele pensava. Elliot partiu para cima, gritando que jamais perderia para um idiota desses. Ele desferiu um corte de espada, mas o protagonista conseguiu bloquear o ataque sem dificuldade. Elliot também já tinha sido traído por demônios no passado, assim como Loelio, o que fazia dos dois vilões consumidos por sede de vingança. Mas aquele desgraçado tinha ferido Rui e os amigos dele. Agora, o protagonista não podia recuar. Ele pensou que a arma sagrada Grod Switch tinha uma habilidade específica. Ela troca o dono de lugar com o alvo, mas o tempo de recarga é longo e o alcance é limitado. A magia negra capaz de destruir os inimigos restantes dentro do navio era ilusória ou gate. Para abrir um portal que engolisse o navio inteiro, ele precisava poupar energia mágica até a carga ficar completa. Por isso, não podia usar outros feitiços poderosos agora. A morte de Elliot não seria rápida nem indolor. Ele faria o outro sentir o medo da morte e da dor. Enquanto isso, a equipe dele navegava em um barco e Elsa acordou ali. Ilma avisou que ela tinha despertado. Ela perguntou onde Loelio estava. Ele respondeu que Loelio ainda estava no navio. Ela lançou um olhar para a embarcação e gritou que precisavam voltar. Ele disse que não dava, acrescentando que eles também gostariam de voltar. Mas o Sr. Loelio queria que ela ficasse em segurança. Mesmo que voltasse, provavelmente só pareceria que eles ficaram presos e morreram.
Elsa respondeu que isso não podia ser verdade. Enquanto isso, Elliot e o protagonista lutavam no navio. O protagonista saltou para o lado. Depois olhou para ele e pensou, por que esse desgraçado ainda está tão confiante? Mesmo que vença, não tem saída, e o navio vai afundar do mesmo jeito. Ele só está se achando ou realmente preparou alguma coisa? Elliot disse que acabaria com tudo em um único golpe e mandou o protagonista se preparar. O protagonista respondeu que era por isso que diziam que, quanto mais fraco, mais a pessoa late. O resultado já estava decidido. Os dois avançaram. O protagonista usou magia e, com ela, cortou as pernas de Elliot. Elliot agarrou o que restava e gritou de dor. O protagonista se aproximou dele. Elliot começou a berrar de medo, dizendo que tinha entendido tudo, mandando parar, perguntando se ele também ia torturá-lo. Naquele instante, no lugar de Elliot apareceu um sacerdote na frente dele. O protagonista ficou muito surpreso e perguntou como ele tinha parado ali. O padre também estava em choque e chamou o mago arrogante. O protagonista concluiu que Elliot tinha usado a habilidade dele. No fim, havia alguém do lado de fora. Ele conseguiu trocar de lugar. O protagonista só vacilou por um momento, e Elliot aproveitou. Será que, sem perceber, ele ainda sentia alguma pena daquele cara? O sacerdote respondeu que só estava no barco. Praguejou Elliot. Começou a implorar para o protagonista salvá-lo. Acrescentou que, se fosse poupado, garantiria que a igreja espiritual apoiasse Arcádia completamente. Na verdade, ele tinha obrigado todos eles a fazer aquilo. O protagonista respondeu que tinha entendido. O sacerdote disse que ele era misericordioso e que jamais esqueceria essa dívida enquanto vivesse. Então o protagonista decepou a cabeça dele. Em seguida, começou a caminhar pelo navio, pensando que a lendária Elgate logo seria ativada. Já tinha perdido tempo demais. Depois se aproximou de Ars e pediu desculpas por tê-lo feito esperar. Afiagou a cabeça do garoto e completou que eles precisavam sair dali. Enquanto isso, Elliot navegava em um barco, dizendo que o protagonista era um idiota. Aquilo era o que acontecia quando você não terminava alguém com um único golpe. Ele contaria tudo para a reina e atacariam toda a ordem dos cavaleiros. Dessa vez, ele exterminaria todos, os demônios e quem os protegia. De repente, uma voz soou atrás dele dizendo que não havia arrependimento nenhum. Como ele via aquilo? Elliot ficou apavorado e gritou, perguntando quem diabos estava ali. A voz respondeu que era um subordinado direto do mago arrogante, o Rei Dragão, Boros. Elliot ficou muito chocado e perguntou, o Rei Dragão? Aquele que Labilio supostamente derrotou. Boros respondeu que seu mestre tinha mandado ele não aparecer em público e apenas observar em silêncio, mas que Elliot tinha sido tão desrespeitoso com o mestre que ele quis matá-lo o tempo todo. Agora ele podia fazer o que quisesse ali. Elliot ficou apavorado e começou a xingá-lo. Boros completou que, primeiro, arrancaria a pele dele pedaço por pedaço.